Ele acorda em uma fonte bem em frente à academia de magia. Antes que ele possa sequer entender como chegou ali, um grupo de valentões chama sua atenção. Eles riem, admirando como ele serve bem como um saco de pancadas. Ele tenta perguntar quem são, mas isso só irrita o líder deles. O cara agarra Leon pelos cabelos e o arrasta para o fundo da fonte. É quando Leon entende o que está acontecendo. Ele usa sua magia de água e lança os valentões para longe. O valentão principal não consegue entender como esse fracassado de repente ficou tão forte. Quando Leon sai da fonte, sua mera presença os aterroriza, e eles fogem com medo. Bem, não poderia ser de outra forma. Afinal, o arquimago mais forte da história acabou de parar no corpo de um estudante. Leon Klein foi um herói de sua era, o homem que derrotou o rei demônio Belfar e trouxe paz ao reino de origem desconhecida. Leon foi celebrado por todo o reino por seu heroísmo naquele dia fatídico. Agora você pensaria que a hora de sua aposentadoria havia chegado, hora de ele se casar com uma mulher bonita como a princesa Sarah e viver uma vida plena. No entanto, o destino tinha outros planos. O rei o encarregou de uma última missão, uma tarefa final que marcaria o fim de sua jornada como herói. Supostamente, havia uma caverna que abrigava monstros, os últimos remanescentes do exército do rei demônio. O rei queria que ele investigasse a caverna e voltasse com resultados positivos. Afinal, todos que entraram naquela caverna até agora haviam retornado derrotados. Naturalmente, o rei tinha grandes esperanças de que o matador do rei demônio garantisse uma vitória. Leon sabia o que tinha que fazer. Ele não suportava ver as pessoas que ele amava sob ameaça. Ele tinha que erradicar os últimos remanescentes do rei demônio pelo bem das crianças, os próprios órfãos que o viam como um modelo. Então nosso rapaz aceitou o trabalho sem suspeitar de nada, e um príncipe conhecido como Shark foi encarregado de guiá-lo. O dia de sua partida finalmente chegou, e o príncipe Shark finalmente levou nosso herói para a caverna corrompida. Uma vez que estavam bem no fundo, o príncipe Shark revelou suas verdadeiras intenções perfurando o herói pelas costas. A arma estava envenenada com um veneno letal, tornando a morte de Leon inevitável. Veja bem, o príncipe Shark sempre viu Leon como uma ameaça à sua autoridade e poder absoluto. Sem mencionar que ele achava que Leon estava roubando sua garota, a rainha Sarah. No entanto, nosso rapaz deixou suas intenções claras. Ele não estava tentando pegar nenhuma garota nem se importava com poder político. Ele era apenas movido pelo puro amor que nutria pelas pessoas ao seu redor, especialmente os órfãos que o admiravam. Acontece que esse canalha nojento já havia tirado a vida daquelas crianças, garantindo que ninguém permanecesse vivo para cumprir a vontade de Leon. Esse desgraçado era literalmente um lixo tão baixo que chamá-lo de diabo seria um insulto ao diabo. Ele finalmente chutou nosso rapaz para a garganta da caverna, deixando-o lá para morrer uma morte lenta pelo veneno. No entanto, nosso rapaz conseguiu sobreviver à queda, encontrando-se nas entranhas da terra. Pouco depois, uma criatura esqueleto enigmática surgiu do nada, pronta para atacá-lo. Leon utilizou seus poderes mágicos e obliterou o monstro com uma bola de fogo. Para sua surpresa, uma interface do sistema apareceu e contou sua morte. Com um inimigo a menos, ele ainda tinha quase 1 milhão para bater. Só então ele seria capaz de terminar a missão secreta que sua queda havia desencadeado. Outra criatura se lançou sobre ele, tendo o mesmo destino, e sua contagem de mortes aumentou em 1 novamente. Leon não conseguiu entender sua situação, mas continuou a massacrar monstros à torto e à direito, esperando encontrar a saída um dia. Anos se passaram. A única coisa que o ajudou a enfrentar aquela provação perigosa foi seu desejo ardente de vingança contra o desgraçado que o traiu. Quando ele atingiu 100.000 mortes, adquiriu magia de atributo sombrio, um tipo de poder do qual nosso rapaz não tinha conhecimento prévio. Ele repetiu o ciclo naquele inferno exaustivo de monstros em enxame por 10 anos seguidos. Finalmente, ao atingir 1 milhão de mortes, ele cumpriu os requisitos da missão, e uma porta arcana se abriu bem diante de seus olhos. Leon atravessou o portão sem pensar 2 vezes. Sua situação não poderia piorar mais do que já estava. Surpreendentemente, ele se viu bem no meio de um lago. Quando se recompôs, percebeu que estava olhando para uma instituição de ensino. A história mal havia começado direito antes de alguns valentões do instituto aparecerem para pegar um alvo fácil. Eles se dirigiram ao nosso rapaz como Kurabane, um nome que parecia estranhamente desconhecido para o nosso jovem. Como ele nem sabia quem eram esses moleques, nosso rapaz perguntou sobre isso naturalmente. Claro, o líder dos capangas ficou irritado. Ele agarrou o herói pela cabeça e o mergulhou na água, tentando garantir que ele parasse de se fazer de bobo e se lembrasse de tudo. Por outro lado, Leon não tinha a menor ideia do que diabos estava acontecendo. Ele usou um de seus feitiços mágicos, armadura de inundação, e mandou aqueles otários pelos ares como sacos de lixo. Os capangas não conseguiram entender como um fracote acabou de fazer uma jogada tão de macho.
Esses caras tomaram uma decisão sábia e deram no pé antes que apanhassem ainda mais. Bem quando nosso rapaz estava tentando organizar seus pensamentos, ele ouviu um som estranho. Uma voz arcana ficou absolutamente maravilhada com a forma como nosso rapaz simplesmente detonou aqueles perdedores, mesmo com sua magia atualmente suprimida. A voz misteriosa levou Leon a um lugar privado, finalmente se materializando em uma garotinha. A garota imediatamente pulou para abraçá-lo do nada, deixando-o confuso com muitas perguntas que ele queria que essa bonequinha respondesse. Ela começou se apresentando como Luna, a mensageira da deusa. Resumindo a história, ela era uma guia para os mortos. Leon na verdade havia falecido no momento em que foi empurrado para a garganta da caverna. O mundo em que ele estava vivendo atualmente era uma realidade totalmente diferente da que ele conhecia. Quanto ao corpo que ele possuía, pertencia a um garoto chamado Kurabane, um residente nativo deste mundo. Leon levou um momento para digerir tudo, finalmente questionando a razão de sua transferência para este mundo. Parece que nosso rapaz terá todas as suas perguntas assustadoras respondidas, porque um portão enorme se materializa diante deles. Ao atravessá-lo, ele encontrará a verdade. Do outro lado do portão há uma terra árida, e bem na frente deles está um monstro familiar conhecido como Granzaurus, uma criatura que já serviu ao Lorde Demônio Belfar. Ver essa criatura faz nosso rapaz estremecer um pouco. Este não é um qualquer. Naquela época, ele literalmente levou 3 dias para derrotar este monstro. No entanto, Luna lhe assegura que usar seus novos poderes mágicos tornará a derrota desta criatura uma moleza. Falando nisso, Leon se lembra da magia de atributo sombrio que lhe foi concedida enquanto se matava de farmar para terminar aquela missão secreta. A fera avança em seu alvo sem piedade. Nosso rapaz não hesita antes de recorrer à escuridão. Sua magia sombria rodopiante o ajuda a estilhaçar a barreira mágica com a qual o monstro se cerca, e então ele conjura garras sombrias mortais para agarrar aquele desgraçado pelo pescoço. Apenas essa técnica é suficiente para extinguir a vida da poderosa criatura. Luna começa a dançar de felicidade ao ver nosso rapaz derrotar aquela fera enorme com um só golpe. Até o próprio Leon fica perplexo ao testemunhar o potencial oculto que possui. Isso só o deixa ainda mais curioso sobre sua situação, e ele exige que essa pequena desembuche tudo sem mais delongas. Um tempo se passa, e parece que nosso rapaz finalmente pegou o jeito. Acontece que o Rei Demônio Belfar também fará uma visita a este mundo. O portão de antes foi formado devido à influência do Rei Demônio neste reino. Se eles deixarem aquele portão sem supervisão, o mundo pode mergulhar na destruição com o aparecimento dos monstros. É por isso que a deusa o escolheu a dedo para manter o controle e o equilíbrio neste mundo. Enquanto ele reflete mais sobre sua situação, ele nota um brasão familiar marcado em uma bandeira tremulante. Não demora muito para nosso rapaz descobrir onde viu este brasão da última vez. Pertence ao mesmo desgraçado que o empurrou para a morte. Se este brasão está aqui, significa que Shark também atravessou para este mundo. O desejo ardente de vingança faz seus punhos cerrados tremerem incontrolavelmente, tanto que até a Luna percebe. Mas ela não pode mais se demorar nisso e desaparece no ar temendo ser exposta. Alguém está vindo e esse alguém é uma estudante que deseja falar com nosso rapaz. Ela sentiu um portão aparecendo bem na área e quer perguntar sobre isso. Antes que Leon possa responder, Luna insiste telepaticamente que ele esconda a informação que ela procura e se faça de desentendido. O rapaz faz o que lhe é dito, deixando a rapariga questionar-se se o que sentiu foi, na verdade, um alarme falso. Ela então vira sua atenção para o nosso rapaz, reconhecendo-o como o mesmo estudante envolvido com os bandidos mais cedo. Por todo o incômodo que ele teve de suportar por causa daqueles delinquentes, ela pede desculpa sinceramente. No entanto, o nosso rapaz assegura-lhe que se recomponha, pois não é algo pelo qual ela deva pedir desculpa. Por um lado, esta rapariga é muito correta e bem educada. De qualquer forma, a rapariga decide ir embora, já que o que ela sentiu parece ser um alarme totalmente falso. Assim que ela se vai embora, Luna reaparece, a observar aquela senhora encantadora que tem os sentidos excepcionais para detectar a presença de um portão. Luna acredita que esta rapariga é uma candidata potencial para um interesse amoroso, tal como em qualquer romance escolar típico. A noite cai, e o nosso rapaz finalmente chega ao seu quarto no dormitório, apenas para encontrar maldições e insultos espalhados por toda a sua porta. O grupo de estudantes responsável por este crime hediondo, mas de baixo nível, já está no corredor, a rir-se como um bando de hienas cobardes. No entanto, Leon prefere evitar estas pessoas que estão abaixo dele e entra no seu quarto. Lá dentro, Luna lança uma diatribe completa quando ele se instala, furiosa por aqueles tipos se terem atrevido a escrever coisas de tão baixo nível. O meu rapaz não está realmente incomodado com isso e prefere discutir assuntos mais urgentes. Ele quer aprender um pouco sobre este instituto. Aquele brasão que ele notou na bandeira é o mesmo que o príncipe Shark usava.
Talvez o Shark também tenha atravessado para este mundo juntamente com o Rei Demônio. Infelizmente, Luna não tem os detalhes que ele quer. Ela está tão perdida quanto ele sobre este mundo. Embora ela tenha estado a espreitar esta realidade para guiar o nosso rapaz, ela não notou o príncipe de todo. Isto não deixa ao nosso rapaz outra escolha senão investigar e explorar os segredos deste mundo por si mesmo. Com o sol a brilhar marcando o início do dia seguinte, o nosso rapaz prepara-se para o seu primeiro dia na academia. Depois de arrumar o cabelo e vestir o uniforme, ele atravessa a multidão de estudantes, a caminho do seu departamento. Ele está a atrair demasiada atenção, com todos os olhares fixos na sua direção. Afinal, a atitude do meu rapaz e a aura que ele exala dominam totalmente a sala, e ele merece cada pedaço disso. Nas poucas aulas que tem, ele aprende algumas coisas fundamentais sobre este mundo. Há alguns anos, espaços misteriosos chamados portões começaram a aparecer por todo o globo. Simultaneamente, também surgiram pessoas que podiam usar magia. Para combater esta situação, pessoas com talento mágico inato começaram a invadir estes portões, obtendo itens e minerais valiosos pelo caminho. Estes invasores foram apelidados de Seekers. Com um número crescente de utilizadores de magia a quererem tornar-se Seekers, surgiu a necessidade de institutos para nutrir estes talentos. Assim, esta sagrada Academia Imperial surgiu. É um porto seguro para aqueles que aspiram a tornarem-se Seekers. Lembras-te daquela rapariga que veio atrás do nosso rapaz à procura de um portão? Sim, aquela rapariga é a presidente do conselho estudantil desta academia. O nome dela é Izumiya Makoto. Ela está atualmente a impressionar toda a gente nos campos da escola com o seu talento mágico excepcional, e o nosso rapaz observa-a da janela da sala. Depois da aula, enquanto caminha pelo corredor, ele depara-se com os mesmos bandidos com quem lidou ontem. A propósito, o nome do nosso rapaz neste mundo é Kurubana-kun. Aquele com a cara mais feia, que também é o líder destes bandidos, avança, querendo que o nosso rapaz faça um recado para eles. Mas o meu rapaz, sendo o Chad que é, irrita o desgraçado com uma provocação curta mais afiada. O bandido perde a paciência, especialmente porque já quer aliviar a frustração acumulada causada pela humilhação de ontem. Como o destino quis, Izumiya chega naquele momento perfeito, testemunhando este desgraçado injusto prestes a lançar um feitiço mágico letal na sua vítima. Ela grita um aviso ao bandido para ele parar, mas o seu aviso chega tarde demais. O desgraçado acaba por lançar o seu feitiço. O nosso rapaz também não fica parado. Ele acede à sua magia de atributo sombrio e devora aquele pedaço de pedra que o desgraçado conjura. Literalmente, aquela rocha gigante desaparece no ar, deixando o desgraçado de queixo caído. O meu rapaz não para de se impor por aí. Ele simplesmente passa por este otário sem se preocupar com nada, ignorando também a presidente do conselho. Depois das aulas, Kurobane regressa ao seu dormitório apenas para encontrar uma nota de ameaça do mesmo canalha a exigir que o nosso rapaz o encontre nos campos de treino. Luna sugere que ele simplesmente ignore este idiota. Kurobane, no entanto, está disposto a dar a este tipo o que ele está a pedir. Isto também servirá como um passo para diminuir os obstáculos no seu caminho. Ao ouvir isto, Luna fica animada, pronta para lidar com a ameaça. Durante a noite, o nosso rapaz finalmente encontra aqueles bandidos no campo de treino, tal como eles esperavam. O líder coloca os seus capangas em espera, pois quer um duelo justo, 1 contra 1. Ele quer dar a lição que acha que o nosso rapaz merece. Da mesma forma, Kurobane quer que o seu oponente nunca mais se meta com ele se ele ganhar o duelo. Como esperado, o desgraçado desata na sua risada de anime característica, a pensar que é ele quem manda. O meu rapaz, por outro lado, mantém-se impassível e desafia este palhaço a avançar sem perder tempo precioso. A bravata de Kuruban irrita o desgraçado. Em vez do duelo 1 contra 1 que ele pediu, o desgraçado nem se dá ao trabalho de honrar as suas próprias palavras e chama os seus capangas para atacar. Os capangas incautos avançam diretamente para sua desgraça sem pensar 2 vezes. O líder nojento e desprezível sente-se muito orgulhoso de si mesmo depois de mentir sobre a luta justa, mas o meu rapaz permanece imperturbável. Pelo que lhe importa, mesmo que 100 destes desgraçados o atacassem de uma vez, não seria um problema. Com um mero movimento da mão, ele conjura magia de atributo sombrio usando uma técnica chamada Espelho da Negação. Isto permite que o nosso rapaz vire os ataques deles contra eles mesmos. Aquele único feitiço é suficiente para eliminar estes desgraçados da competição. O líder do gangue fica com o queixo pendurado no ar. Ele sabe que se tramou a grande ao irritar o nosso rapaz, e o meu rapaz não está a pensar em perdoar os desgraçados que se atrevem a lançar um ataque furtivo pelas suas costas. O líder não faz ideia do tipo de confusão em que se meteu. Entendes? Neste mundo, a magia é categorizada em 4 atributos: vento, água, fogo e terra. O tipo de magia que o nosso rapaz usa não se enquadra em nenhuma dessas categorias.
O Bull está a ter um colapso nervoso sobre como o outrora inútil Kurobane está a usar uma magia tão inédita. O desgraçado percebe tarde demais que só se tramou ainda mais ao chamar Kurobane de inútil naquele momento crítico. O nosso rapaz está absolutamente furioso, e não vai deixar um canalha andar a face da terra até que ele mude a sua atitude de merda. O capanga pensa que a sua irritante magia de fogo pode salvar, mas prova-se que está errado quando meu rapaz o deixa inconsciente com a ajuda das suas artes sombrias. Kuruban não se limita a pôr este tipo a dormir. Ele certifica-se de sugar toda a mana que este desgraçado possui, uma habilidade única que apenas um portador de magia de atributo sombrio possui. Kuruban espera que isto seja uma lição suficiente para o tipo perceber que não deve dar um passo maior que a perna. De repente, todo o local mergulha no caos com sirenes urgentes a soar para evacuar a área. Um portão apareceu nos terrenos da academia, e os estudantes são instruídos a fugir, pois o nível de ameaça é categoria vermelha, supostamente o nível de perigo mais alto. Dentro do edifício do dormitório, os estudantes estão em completo caos a tentar evacuar, enquanto a presidente do conselho está lá para garantir que nenhum estudante fica para trás. Um veterano também está lá para ajudar, a instar Izumi a deixar o local conforme as ordens do diretor. Ela também está proibida de enfrentar uma ameaça de categoria vermelha. Se alguém se tornar uma vítima numa tentativa de combater o portão, a academia terá de arcar com a responsabilidade. No entanto, a rapariga tem as suas próprias razões para intervir. Não há muito tempo, quando um portão de categoria vermelha apareceu, os residentes vizinhos sofreram enormes danos, e ela recusa-se a deixar a história repetir-se. Sem mencionar que a única razão pela qual esta academia existe é para nutrir talentos que possam combater estes portões. É precisamente por isso que ela tenciona enfrentar aquele portão sozinha. Entretanto, os monstros já começaram a sair do portão, com os estudantes a fugir, borrados de medo. Um deles até tenta usar a sua magia de terra para afugentar uma besta que o segue, mas a criatura mastiga a pedra com as suas mandíbulas e ataca o estudante. Felizmente, a deusa da escola chega e derrota várias bestas de uma vez, salvando aquele estudante de levar uma dentada no rabo. Ela instrui o estudante a procurar a ajuda dos seus colegas e a evacuar para longe. A rapariga está preocupada que, se este portão não for parado imediatamente, as bestas possam chegar à cidade, causando destruição e pânico desnecessários. Sem escolha, ela está pronta para desafiar o chefe do portão sozinha. Entretanto, o nosso rapaz e a sua Loli, Luna, estão a observar a deusa aceitar o desafio e a entrar no portão. Antes de prosseguir, o rapaz quer saber como eles podem fechar o portão. A resposta de Luna é bastante previsível. Tudo o que eles precisam fazer é derrotar o monstro que controla o portão, que você também pode chamar de chefe. Com isso em mente, eles decidem ir direto ao assunto sem perder tempo. No entanto, Luna está hesitante com a ideia. A magia negra que nosso garoto possui pode ser poderosa, mas não sem consumir quantidades enormes de mana. Mas meu cara não está disposto a ficar parado e ver a cidade sucumbir à destruição. Ele tem que agir e neutralizar a ameaça com o melhor de suas habilidades. Luna se sente orgulhosa do tipo de pessoa que nosso garoto é. Sem mais hesitação, eles partem, indo direto para o monstro-chefe. Enquanto isso, dentro do portão, a presidente do conselho estudantil já derrubou um monte de monstros de baixo nível. Só isso já é o suficiente para esgotar sua força e mana. Ela está aprendendo da maneira mais difícil que um portão de categoria vermelha não é algo com que ela deveria ter se metido. As coisas só pioram para ela quando um enorme dragão serpente aparece bem atrás dela, pronto para devorá-la. Mas, felizmente, Kurobane consegue chegar a tempo. Ele pune o desgraçado com seu atributo sombrio por tentar ferir a deusa do campus. Enquanto o monstro cai, seus olhos perscrutam a névoa, fixando-se em seu salvador. Izumiya fica maravilhada ao ver seu colega de academia chegar e dizimar a criatura com um só golpe. Ela agradece a ele pela ajuda, enquanto Luna está apenas feliz por eles a terem salvado a tempo. Kurobane está feliz que Azumeia está inteira, e, sim, o One Piece é real. A parte que mais a incomoda é o tipo de magia que ele usou agora, fazendo-a até se perguntar que tipo de cara ele realmente é. Em vez de focar nisso, nosso rei indiferente enfatiza que eles devem primeiro fechar o portão, lembrando-a de que ela veio aqui para essa missão em primeiro lugar. Izumiya de repente se lembra de seu objetivo real e concorda com a ideia de terminar as coisas primeiro. Embora no fundo de sua mente, ela simplesmente não consegue considerar Kurobane Ren um estudante comum. Isso porque esse cara ficou em último lugar durante as batalhas simuladas realizadas na academia, o que significa que o mano tinha as piores notas imagináveis. Mas, de repente, ele está aqui se movendo como Mike Tyson no auge, especialmente quando usa aquele tipo estranho de magia. Enfim, eles se apressam para limpar o portão e procurar o monstro-chefe. No caminho,
eles são confrontados por um bando de monstros. Izumi ativa seu feitiço de prisão aquática, enjaulando a maioria deles em um vórtice azul, girando-os em uma esfera de água flutuante. Até Luna admite que esta presidente estudantil é impressionantemente forte para seu calibre, o que é algo que nosso garoto gosta, já que Izumi é adequada para a candidata mais bem avaliada da Academia Imperial. De repente, o chão irrompe diante deles enquanto um golem titânico com um físico esculpido tenta esmagá-los. Nosso garoto desvia da tentativa de esmagamento do golem. Retaliando com magia de atributo sombrio, Kurabane lança Blinded desta vez, um poderoso golpe de raio que oblitera o golem em uma única explosão. Izumiya fica atonita ao ver o monstro se desfazendo em pedaços, percebendo que este homem está agindo como uma lenda. Não é nem o fato de ele estar usando um tipo único de magia, mas sim a eficácia com que ele usa cada feitiço, juntamente com uma velocidade de conjuração perfeita. É quase como se ela estivesse observando um mago experiente, alguém que passou décadas no campo de batalha antes dessa luta medíocre. De qualquer forma, a dupla sobe para confrontar o covil do chefe. Kurobane diz à presidente do conselho estudantil para se preparar enquanto ambos entram na sala do mestre do portão. Este macarrão vermelho é um dragão do caralho com um design incrível. A fera é formalmente chamada de dragão de lava, e não é uma ameaça comum. Izumiya o classifica como um monstro extremamente poderoso documentado em seus livros. E até nosso garoto diz a ela para ter cuidado, porque a criatura irá atacar com seus ataques de fogo e cauda a longa distância. O ataque está prestes a começar quando a fera prepara uma rajada de fogo usando sua magia antes de lançar um hiper-raio como o Pokémon Rayquaza daquela cena em sua luta contra Deoxys. O ataque de cauda vem logo em seguida, quando Izumiya é pega de surpresa e por pouco não consegue evitar ser esmagada por seu peso. É tudo graças aos avisos de Kurobane que ela conseguiu se preparar para desviar. Retaliando adequadamente, a presidente do conselho estudantil lança uma enorme lança de gelo, apenas para este dragão estilhaçar sem sofrer um único arranhão. Isso vem como um grande choque para ela, porque a lança de gelo é literalmente para ser ultra eficaz contra criaturas do atributo fogo, mas o calor intenso deste dragão de lava a derreteu antes mesmo de alcançá-lo. A luta não acabou, e Kurabane está pronto para elevar o nível. Ele se solta com o feitiço de Deadly Claw, convocando garras de magia negra do chão para atingir o dragão de todas as direções. Neste momento, o dragão de lava escolhe usar suas asas e escapar rapidamente do encontro em vez de ser empalado. Luna acha que este monstro covarde está trapaceando, mas é uma estratégia válida quando o monstro literalmente tem asas para voar. Izumiya não esperava que as coisas tomassem este rumo e pediu orientações sobre a próxima estratégia, levando nosso garoto a pedir que ela usasse outra magia além de sua habilidade de gelo. A presidente do conselho estudantil garante a ele que tem acesso a outras formas de magia, o que é perfeito porque Kurobane a instrui a desacelerar a criatura usando esses tipos de magia. Izumiya entende seu papel aqui e confia que o plano do nosso garoto vai funcionar. Em seguida, ela imediatamente recorre à magia do vento, conjurando uma tempestade verde antes de liberar uma rajada aérea apropriada. Este ataque é extremamente eficaz contra Pokémon do tipo voador, quer dizer, monstro. O dragão de lava tem dificuldade em resistir à força do vento, forçando-o a parar em um lugar. Luna sinaliza para o nosso garoto agir com a única oportunidade que ele tem, então Kurobane recorre à sua magia negra especial mais uma vez. Borboletas do vazio o cercam enquanto ele as envia em direção ao monstro-chefe usando uma habilidade chamada Asruler. As borboletas cercam a criatura até que Kurobane estala os dedos, agindo como se fosse o herói X do anime. As mesmas borboletas são na verdade armadilhas de detonação. Pense nelas como mini-granadas remotas, e todas elas se acendem para explodir ao mesmo tempo. Esta reação em cadeia é tão devastadora que aniquila a fera com um impacto total. Kurobane observa a criatura ser bombardeada no rosto. No final de tudo, o dragão de lava apodrece no chão, com as asas rasgadas, a pele queimada e derrotado. Luna parabeniza seu mestre por sua conquista louvável de vencer o governante do portão. Até Azumei está atordoada, e embora ela tenha uma tonelada de perguntas alinhadas para ele no estilo paparazzi, por enquanto ela está apenas feliz em comemorar a conclusão da batalha épica da qual participaram. Kurabane pensa o mesmo, e os dois acabam fechando o portão vermelho, voltando em segurança. As criaturas do lado de fora já haviam sido eliminadas pela presidente do conselho estudantil, o que significa que não houve nenhum dano real. De repente, a presidente do conselho estudantil é chamada por alguém que está extremamente enfurecido com sua desobediência. Este é o diretor da Academia Imperial Sagrada, Shiro Atsushi, e ele quer respostas sobre por que ela se rebelou contra sua ordem e se aventurou dentro do portão. Nosso garoto imediatamente consulta sua busca local do Google, também conhecida como Luna, para perguntar sobre esse cara aleatório. Shiro Atsushi é um diretor ostentador da academia com uma instituição que reúne e aprimora magos.
E por causa disso, ele adquiriu níveis de riqueza de Andrew Tate. Isso coloca nosso garoto em modo de reflexão. Porque se esse cara é genuinamente o diretor da academia, então ele deve ter pelo menos algum tipo de conexão com o príncipe Shark. Ao mesmo tempo, é muito cedo para fazer suposições por enquanto. Izumiya confronta o diretor com um pedido de desculpas imediato, destacando como ela não podia simplesmente assistir as pessoas serem ameaçadas pelo perigo. Mas o diretor teimoso a interrompe, tratando-a com condescendência por agir como poderosa só porque sentiu que estava exercendo seu senso de justiça. Ele a atinge com a velha pergunta-se, perguntando o que teria acontecido se a situação tivesse dado errado. Vindo em seu socorro, nosso garoto argumenta humildemente que o diretor poderia ao menos usar algumas palavras de encorajamento pelas ações valentes da presidente do conselho estudantil. Shiro exige saber quem é esse novo garoto, lembrando de que ele não tem o direito de interferir na conversa deles. Mas a presidente do conselho estudantil defende nosso garoto, enfatizando que este mesmo forasteiro é a razão pela qual ela conseguiu fechar o portão de maior dificuldade. Isso desperta grande interesse nos olhos de Shiro antes que ele caia na gargalhada, humilhando o garoto no segundo em que se lembra de como Kurobane Ren é o palhaço de classificação mais baixa de sua academia. Recusando-se a acreditar no ridículo da situação, ele se vira para sair, apenas para Izumiya implorar por sua atenção. Desta vez, Shiro articula que o pior aluno da academia não poderia ter conseguido fechar o portão da categoria de maior dificuldade, então ele simplesmente trata tudo como um blefe ridículo criado por seus alunos. Dizendo essas palavras, ele parte rapidamente com sua escolta, deixando nosso garoto em estado de contemplação. Kurobane agora entende que, mesmo que Shark não esteja associado a esse cara, ele precisa investigar mais a fundo a identidade do diretor. De volta aos dormitórios, este homem finalmente respira um ar de relaxamento ao chegar em casa. Luna já está reclamando do comportamento orgulhoso do diretor, mas é apenas mais uma prova de quão péssima deve ter sido a vida de Kurobane Ren nesta escola. A mensageira da deusa está na verdade impressionada com Izumiya em comparação e de repente pega nosso garoto lendo algo. Kurobane está, na verdade, verificando anotações do diário de Kurobane em busca de qualquer pista de contexto que possa encontrar sobre o diretor. É uma invasão de privacidade, mas é algo que precisa ser feito. No dia em que nosso garoto Leon invadiu o corpo de Kurobane, ele já havia percebido que este garoto se encontrava à beira da vida, como se tivesse desistido de viver. Vamos começar a ler o diário. O garoto que sofria bullying estava em seus limites. Ele aspirava a se tornar um ser apenas para juntar dinheiro para as despesas médicas de sua irmãzinha. Mas, infelizmente, ele se desesperou ao perceber que não tinha nenhum talento para magia. Essa única fraqueza se tornou o legado de sua vida, pois as pessoas o tratavam como lixo, deixavam bilhetes para ele, aterrorizavam-no durante a aula e, depois da aula, o nocauteavam com mais força do que Anthony Joshua fez com Jake Paul. Cada dia se tornou um inferno literal, e o garoto não conseguia escapar do ciclo de tortura. As palavras finais do garoto foram sobre o quão frustrante sua vida se tornou. Ele até chorou em seu último escrito, suas lágrimas marcadas na nota. Lendo tudo isso, Luna percebe que Kurobane está verdadeiramente abalado. Ele encara a lua, declarando que tem que fazer justiça pela vida que este pobre rapaz suportou. Em seu escritório, Shido está lendo o arquivo do nosso rapaz, achando fácil atacá-lo com base em seu boletim por ter a avaliação mais baixa. O diretor acha impressionante que este fracassado não perceba como poderia ser facilmente expulso da academia. Na próxima cena, temos uma sequência de chuveiro da Coelhinha da Neve. Ela está pensando em nosso rapaz, em como Kurobane deveria ser o estudante de menor ranking. Nada parece certo, especialmente as mudanças recentes, e ela está tão certa sobre sua suposição quanto sobre a redondeza de seu bumbum. No dia seguinte, nosso rapaz é solicitado para uma conversa particular com o vice-presidente, Naruse Shuya. Este nerd os leva para uma conversa particular, relembrando o que aconteceu ontem com a presidente Yasumiya. O vice-presidente questiona as intenções do nosso rapaz, querendo saber se o estudante estava interessado em adquirir o máximo de tesouros possível dentro do portão. Ele sabe pelo relato de Yasumiya que ele ajudou, mas também acha que isso é apenas uma desculpa que ela inventou para defendê-lo. Neruso repreende por tentar bancar o herói e criar problemas para a presidente do conselho estudantil. Até Luna está irritada com o Quatro Olhos aqui, falando como se tivesse se formado na Universidade de Sabitudo. De qualquer forma, Kurobane esclarece que ajudou a bloquear o portão. Neruse dá uma risadinha, lembrando ao garoto que ele nunca venceu uma única batalha simulada durante os testes escolares. Ele pode ver claramente que são apenas um monte de mentiras, recusando-se a acreditar em uma única palavra. Nesse momento, Izumiya apareceu. Ela estava, na verdade, procurando nosso rapaz para uma conversa. Agora que ela está aqui, Neruse encerra a discussão,
ordenando que eles deixem o conselho estudantil cuidar das coisas da próxima vez. Quanto a Izumiya, ele a instrui a encontrá-lo na mesma tarde para uma discussão. Vendo-o partir, Izumiya pergunta se o Quatro Olhos disse coisas maldosas para nosso rapaz de novo. Mas Kurobane está tranquilo com isso, não dando a mínima para esse cara e simplesmente perguntando por que ela veio procurá-lo. Acontece que o diretor da academia quer falar com ele agora. Kurobane vai direto para o escritório de Shido, onde ele está tentando fazer pose sem nem mesmo olhar para eles. Imediatamente, o diretor ordena que Kurobane abandone a academia conforme sua ordem. Este é um comando frenético e repentino que faz Izumiya pular de choque e pedir um motivo. Shido proclama que é simples. O rapaz tem as piores notas em magia e não venceu uma única batalha desde sua chegada. Isso significa que ele não tem talento, e os magos sem talento não deveriam estar aqui na academia, então esta é uma saída fácil para ele. Pegando o boletim, nosso rapaz calmamente sugere que tudo o que ele precisa fazer é provar sua força. Ele sabe que há batalhas simuladas acumuladas para o próximo mês e impõe a condição de que vencerá todas elas em troca da cooperação do diretor. É uma oferta insultuosa para Shido, que a acha ridícula. Mas então ele lê a programação e descobre que a luta de Nerus contra Kurobane acontecerá por causa disso. Esse confronto seria basicamente uma sentença de morte imediata porque Nerus é o segundo maior talento, atrás de Izumiya. O diretor concorda com a oferta, para a grande satisfação do nosso rapaz. Kurobane está muito feliz por apagar a arrogância presunçosa do rosto deste homem. De volta aos dormitórios naquela mesma noite, nosso rapaz está ocupado revisando a programação com Muna. Quando ele estava saindo do escritório da administração, a presidente do conselho estudantil o parou, implorando para que ele retirasse o que disse. A posição dele nunca esteve em perigo, para começo de conversa, porque a academia nunca expulsa ninguém por ter uma nota ruim. É que o diretor tem um ódio pessoal por esse cara. O problema de perder as batalhas simuladas é que ele inevitavelmente sofrerá a expulsão agora. Apesar de saber sobre suas habilidades, ela acha que é um desafio perigoso demais para ele enfrentar Nerus. Naquele momento, Kurobane apenas olhou para ela e agradeceu por sua preocupação. Mas, na verdade, ele não se sente incomodado com a condição. Além disso, ele já tomou sua decisão com o objetivo de provar que todos os seus detratores estão errados. Ponderando sobre essas palavras agora, Luna pensa que estaria tudo bem se Kurobane basicamente parasse de frequentar a academia. Mas nosso rapaz acredita que é melhor para ele permanecer na academia para monitorar pessoalmente as atividades do príncipe Shark. Afinal, ele suspeita fortemente de uma conexão entre o diretor e o príncipe. Ele até levanta uma teoria pessoal maluca de que o príncipe Shark está possuindo espiritualmente o corpo do diretor. No entanto, Luna descartou essa teoria instantaneamente, revelando que ela tem a habilidade de sentir seres de outro mundo, então ela seria capaz de dizer se fosse o caso. Com essa opção descartada, a estratégia atual de Kurobane é continuar fechando os portões que aparecem e, ao mesmo tempo, perseguir seus dois alvos, o Rei Demônio Belfar e o Príncipe Shark. Estranhamente, a pequena mensageira faz beicinho com suas palavras, fazendo perguntar o que há de errado. Ela estava apenas pensando em como é pesado o fardo com que o grande mago Kurobane tem que lidar, mesmo sendo uma ordem da deusa. Apesar do fardo, Kurobane na verdade se sente grato por esta oportunidade. Ele já havia morrido naquela dimensão do vazio. Então esta é a chance perfeita para ele se vingar de Shark, aquele que causou sua morte, e até mesmo de Belfar, o rei demônio que ameaça a segurança deste mundo. No final, ele está feliz com as ordens da deusa, então Kurobane garante à pequena mensageira que ela não precisa sentir nenhuma tristeza. Suas palavras reconfortantes iluminam o rosto dela, fazendo-a se sentir genuinamente feliz por um homem tão incrível como ele ter sido escolhido para a tarefa. Com a conversa encerrada, Kurobane quer descansar um pouco para as batalhas simuladas que virão. A garotinha grita de empolgação, declarando uma varrida incrível dele para mostrar a todos quem manda. No fundo, ela também espera desesperadamente que todos os desejos de Kurobane se tornem realidade. O dia seguinte chega, e encontramos os competidores nos campos de batalha. O primeiro oponente do cara é outro palhaço que está feliz por enfrentar o pior aluno da academia. O público das arquibancadas está todo torcendo pelo outro cara, sentindo pena de Kurobane, mas nosso rapaz ignora toda essa conversa enquanto a luta entre os dois magos começa. O oponente de Kurobane começa com um audacioso golpe de vento, lançando um raio verde para derrotar seu adversário. No momento em que o ataque o atinge, nosso rapaz desaparece como se tivesse evaporado com o impacto. Isso faz este palhaço pensar que ele é muito poderoso. Seu oponente não conseguiu nem aguentar um golpe. Mas então Kurobane dá um choque de realidade neste cara, aparecendo bem atrás dele como um fantasma. Tendo preparado um feitiço de terra, Kurobane atira pedras contra o corpo de seu oponente usando uma explosão de rochas. Ao final do feitiço,
O cara está acabado na pose do Yancha, consagrando nosso rapaz como o vencedor da primeira partida. Esta vitória esmagadora choca os espectadores. Todos estão fofocando sobre o pior aluno da academia derrotando alguém muito melhor que ele. Izumiya parece uma namorada orgulhosa, enquanto Nerus parece um hater irritado. Luna ressalta como este homem nem precisa usar magia de atributo sombrio para derrotar esses amadores. Essa é a grande vantagem do mago da outra dimensão. Ela está empolgada para vê-lo dar uma surra em toda a cidade contra esses fracotes. O massacre continua com Kurobane destruindo um cara após o outro usando os mesmos feitiços. Alguns até se rendem diretamente a ele. Sua sequência de vitórias é chocante o suficiente para dar um ataque cardíaco no diretor. O cara não consegue entender como o garoto mais burro da academia está agora em uma sequência de vitórias. Por um segundo, ele genuinamente começa a pensar se este garoto realmente fechou o portão vermelho antes de se enganar novamente para acreditar no contrário. Nerus bate em sua porta e vê o diretor que solicitou uma reunião pessoal com ele. Shido explica que Nerus obviamente vai lutar contra o azarão aqui nas batalhas simuladas. Mas durante esta luta, Shido ordena ao vice-presidente do conselho estudantil que use sua força máxima absoluta, lembrando de não se descuidar nem por um segundo. Curiosamente, Nerus já tem planos para seu oponente. Em todas as batalhas de Kurobane que ele observou, ele só conseguiu ver magia de terra sendo usada. Mesmo com esse nível de habilidade, Nerus argumenta que é muito superior a ele em termos de habilidade, o que agrada muito ao diretor. O cara está tão feliz em ouvir uma confirmação real, concluindo a discussão deles. Ao sair, Nerus se perde em seus pensamentos, sabendo como o diretor está sendo cauteloso, como se houvesse algo genuinamente preocupante sobre seu próximo oponente. Independentemente disso, esse cara tem ego demais e acredita que não há como ele perder esta luta. Nós nos inclinamos para outra vitória para nosso rapaz. A essa altura, todo mundo está o elogiando, a própria definição de transformar seus detratores em seus fãs. As pessoas estão se perguntando o que diabos aconteceu com ele, enquanto Kurobane entende que está indo bem. Izumiya lhe dá um pouco de água e o lembra que ele simplesmente precisa de um empurrão final antes de alcançar a liberdade total. Enquanto isso, o Quatro Olhos fica por perto ouvindo a discussão deles. Finalmente, o locutor chega ao prato principal do evento, a batalha simulada entre Kurobane e o vice-presidente, Nerus. Ambos os lutadores se aproximam para se encararem, e a provocação começa com Nerus aconselhando seu oponente a não ficar arrogante após suas recentes vitórias. Nosso rapaz domina esse virgem sendo descolado, expressando que ele só está interessado em vencer. Nerus acha que está com a energia do Aizen e não pode perder porque já viu de tudo, mas nosso rapaz prevê o futuro de sua vitória já garantida. O Quatro Olhos reúne sua coragem, prometendo fazer seu oponente se arrepender de tal decisão. A cena é tensa, e os olhos de todos estão vidrados enquanto a luta final começa. A confiança do Quatro Olhos está, na verdade, criando buracos em seus pensamentos, porque a ideia de um aluno de baixa classificação varrendo o chão com outros estudantes é alucinante para ele. Ele está começando a se perguntar se Kurobane planejou tudo isso intencionalmente desde o início para conseguir uma sequência de vitórias escondendo seus verdadeiros poderes. Qualquer que seja a estratégia de Ki 4000 que seu oponente preparou, Nerus está determinado a destruí-la. Ele começa com a ativação de uma magia de vento de alto nível, conjurando um arco e flecha para um feitiço de tiro relâmpago. Ao soltar seu arco, ele dispara 3 flechas estrondosas em direção a Kurobane. Respondendo apropriadamente, nosso garoto põe a mão no chão, invocando uma parede de argila gigante para uma defesa perfeita. O tamanho imenso daquilo espanta seu oponente, pois até mesmo seu feitiço de alto nível simplesmente ricocheteou na parede sem causar dano algum. A parede derrete, e com ela a confiança de Nerus, que não consegue nem imaginar como não acertou aquele golpe, mesmo tendo lançado antes. A plateia está empolvorosa, agora chocada que Kurobane é capaz de contra-atacar o vice-presidente. O envergonhado Nerus tenta recuperar a compostura, lembrando a si mesmo que seu oponente não pode usar nada além de magia da terra. Com isso em mente, ele levanta a mão para ativar sua própria magia da terra. Nerus conjura pedras gigantes que levitam sobre seu oponente antes de fazê-las cair como uma chuva de meteoros, ou, neste caso, uma chuva de pedras. Kurobane observa, preparando-se para contra-atacar com magia de vento. Ele se concentra e aniquila a tempestade de rochas com uma explosão aérea. Este contra-ataque é outra resposta perfeita à tentativa de Nerus e um grande choque para ele. O Quatro Olhos fica aterrorizado ao perceber que nosso garoto também pode usar magia de vento, enquanto a plateia está em êxtase, torcendo pelo desempenho do azarão contra o vice-presidente. Alguns deles começam a questionar como esse garoto tem acesso a múltiplos atributos, e a razão é simples. Izumiya internaliza que magos capazes de usar múltiplos atributos são raros porque leva muito tempo para alguém aprimorar sequer um tipo de atributo mágico.
Mesmo que consigam, a proficiência com um geralmente é menor que com o outro, mas Kurobani é uma máquina. O cara está literalmente aqui, conjurando elementos duplos com perfeição. Nerus deixa escapar sua frustração. Ele não calculou que nosso garoto usaria outro elemento. Kurobani está de saco cheio e pergunta diretamente por que esse canalha gosta de menosprezar as pessoas, uma resposta que parece incompreensível para Nerus. Nosso garoto explode, destacando como o vice-presidente assume as coisas rapidamente, tem uma arrogância do caralho e até imprudência. A única coisa boa nesse cara é sua proeza mágica, mas sua personalidade é pior que a de um lenço de papel molhado. Este humilde choque de realidade choca o vice-presidente, que entende o contrário e pensa que nosso garoto está o provocando intencionalmente. Ele começa um discurso sobre como só reconhece os fortes, e a única pessoa que se encaixa nessa categoria é a própria Azumiya. Ele se esforçou ao máximo para se tornar digno de estar lado a lado com ela. É por isso que ele tem tanta arrogância para presumir que o aluno mais fraco não é páreo para ele. Alimentado pela raiva, Nerus lança um feitiço especial de água, outra magia de atributo de alto nível. A plateia sabe que este atributo deveria ser o melhor do Quatro Olhos até hoje. Declarando o fim da linha para seu oponente, Nerus dispara o feitiço de água, prendendo com sucesso a perna de Kurobani no lugar. Então, uma violenta tempestade azul envolve seu corpo. Este feitiço poderoso é chamado de Cocitus, a carta na manga final de Nerus. É tão poderoso que nem mesmo magia de vento é suficiente para enfrentá-lo. Magia da terra, o mesmo. O vice-presidente assume sua vitória, especialmente ao ver Kuroban selado em gelo como se fosse o Aang de Avatar. A diferença é que a nação do fogo atacou de dentro do seu corpo, deixando Quatro Olhos perplexo mais uma vez. A jaula de gelo começa a rachar, e com ela todas as chances de vitória de Nerus nesta luta. O gelo é esmagado com as chamas escaldantes de Kurobani, a revelação de um terceiro atributo do aluno mais fraco. Mas isso não é tudo. Kurobani continua, mostrando que ele pode usar mais tipos. Por exemplo, ele reúne gelo suficiente para formar uma rocha gigantesca. Então ele esmaga com sua força, espalhando os fragmentos por toda a arena. Esses fragmentos atingem o chão ao redor de Nerus, um ataque de área ampla que causa dano mínimo, pois a maioria dos fragmentos passa de raspão por ele. Ao final daquela tempestade de gelo, o vice-presidente está de joelhos como um bom menino, sem nenhuma defesa contra ela. Kurobani se impõe sobre sua vítima antes de deixar o palhaço com um único conselho para seus objetivos futuros. Ele diz a Nerus que a única maneira de alcançar seus objetivos de adquirir força é se ele olhar mais para frente, em vez de olhar para trás. Mas mesmo que fizesse isso, ele não seria capaz de ultrapassar seus limites. Basicamente, meu chapa mandou a provocação mais educada e humilhante de todas. No final, Nerus faz a mesma pergunta que todo mundo. Quem é este homem? Ele tenta correr em direção a Kurobani, que nem se dá ao trabalho de olhá-lo enquanto desaba. A luta acabou. Kurobani Ren é oficialmente declarado vencedor. Naquela mesma noite, temos uma reação suculenta do diretor, que está furioso, incapaz de conceber como o aluno mais fraco acabou usando 4 atributos tirados do nada. As palavras de Izumi abriram em sua memória, e ainda assim ele nega a verdade, mesmo após evidências convincentes. Tomando o assunto em suas próprias mãos, ele amaldiçoa nosso garoto, literalmente arrumando briga com uma criança, a propósito, e liga para um número para expulsá-lo à força. É noite. Enquanto Luna está aqui tirando um cochilo, nosso garoto está organizando seus pensamentos após a luta que venceu. Graças a isso, ele conseguiu que o diretor revogasse sua expulsão, o que levanta a questão, como ele deve traçar sua estratégia a partir de agora? Ele já tem um monte de anotações rabiscadas, suas 2 principais ameaças e a conexão da academia com tudo isso. Embora ele queira perguntar pessoalmente algumas coisas ao diretor, acontece que o cara saiu em uma viagem de negócios pessoal. Isso significa que sua principal prioridade no momento são os portões problemáticos. Se ele conseguir apenas bloqueá-los, então poderá conectar com segurança os pontos por trás daqueles ligados ao Rei Demônio Belfar. O grande mago se pergunta quem será seu primeiro alvo enquanto a cena transita para a manhã seguinte em sua sala de aula. Uma certa figura entra na sala, roubando a atenção do nosso garoto imediatamente. O professor escreve seu nome no quadro, declarando-se o professor recém-designado da turma. A Shiba entende que é uma notícia repentina, mas espera que os alunos cuidem bem dele. As garotas já estão caidinhas por esse cara, enquanto nosso garoto lança um olhar de suspeita, sabendo que algo está errado. Durante o intervalo no refeitório, os alunos discutem as épicas batalhas simuladas. Todos eles estão ocupados falando sobre o desempenho excepcional de Kurobani, especialmente a maneira como ele dominou o segundo melhor talento da academia. Alguns deles estão até começando a se perguntar se aquele cara será capaz de lhes ensinar magia.
Izumiya se aproxima para sentar-se em frente ao nosso garoto e o elogia por seu desempenho excepcional nas batalhas simuladas. Kurobane aceita o elogio caloroso enquanto ela o bajula ainda mais e agradece ainda mais por consertar o comportamento de Naruto. Embora Quatro Olhos tenha se sentido enojado por ser tratado com condescendência daquela forma, ele acabou concordando com as palavras de seu oponente. Mesmo assim, Izumiya se recusa a deixar a situação com o diretor passar em branco, especialmente a maneira como ele lidou com a questão da expulsão. Isso deixa Kurobane curioso o suficiente para perguntar sobre a personalidade de Shiro, questionando se ele sempre foi assim. Aparentemente, Shiro era um antigo ser, então ele era um bom mago. Mas, ultimamente, as pessoas começaram a especular que ele possui algumas conexões desagradáveis ao seu redor. Isso bate com a suposição de Kurobane. Mas, de repente, surgem notícias informando um aumento no número de portões. Esses portões têm aparecido por toda parte, mas também estão sendo fechados por heróis competentes. Mesmo assim, as pessoas são instruídas a permanecerem em guarda e são instadas a não se aproximarem dos portões ao redor, especialmente se forem cidadãos comuns sem magia. Isso lembra Kurobane das palavras de Luna. Ela lhe disse que qualquer portão deixado desacompanhado por muito tempo acabaria liberando monstros que devastariam o mundo inteiro. Claro, não sob a vigia deste homem, pois ele iria garantir que um futuro sombrio nunca acontecesse. O grande mago compartilha seu pedido pessoal para Izumiya, e o que quer que ele fale fica sem explicação enquanto a cena corta para o meio da noite. Kuruban pretende patrulhar esta região para verificar se um portão aparecerá por perto hoje, enquanto Luna conta como ele tem limpado todos os portões que surgiram no momento em que apareceram. Ela acha muito legal que ele seja o super-herói secreto que elimina os portões sem que ninguém perceba. No meio da conversa, um portão verde se abre. É um nível de categoria verde. Kurobane entra com confiança, interessado em examinar o ambiente ao redor. São apenas um monte de árvores, embora seja muito difícil de ver por causa da névoa, e Luna o incita a ter cuidado a cada passo. Um pouco depois, este homem deixa cadáveres de monstros a cada passo e entra na parte mais profunda da floresta. Estranhamente, Luna aponta que não há nada por perto, mas então Kurobane sente uma presença logo atrás dela. O pequeno Marshmallow é agarrado por uma criatura e puxado para longe de seu mestre. No momento em que ela olha para trás, ela vê um demônio demoníaco da paralisia do sono pronto para devorá-la inteira. Luna grita, lembrando a criatura que ela não deve ser devorada e faz o seu melhor para escapar. Enquanto isso, nosso garoto a instrui a ficar parada, gesticulando proativamente o uso da magia de atributo sombrio mais uma vez. Garras roxas irrompem da árvore, projetando-se num esforço para empalar a gárgula. A criatura tenta escapar, mas uma garra mortal acaba perfurando-a por todos os lados, transformando o monstro numa fatia de queijo. Os golpes são fatais, fazendo o monstro tombar até o chão. Luna corre até seu mestre, agradecendo-o por salvar sua vida. Ela fica loucamente impressionada com a rapidez com que ele usa a magia, temendo que pudesse ter morrido ali, mas Kurobane explica que acabou se acostumando a emboscadas repentinas nas profundezas da região do inferno. É por isso que ele consegue reagir rapidamente sem se preocupar, impressionando ainda mais o pequeno marshmallow flutuante. O portão é limpo logo depois, e a missão de hoje é concluída. Kurobane está feliz por ter limpado esta região de portões e está prestes a voltar quando, de repente, um monte de espinhos de terra avançam em sua direção. Ele salta para longe do destino deles, evitando cada golpe e focando no agressor que tentou emboscá-lo agora mesmo. Kurobane localiza essa pessoa olhando para ele do topo de um prédio. Esse cara está muito impressionado, e é bem óbvio que ele é na verdade Ashiba, seu novo professor, que por acaso é um John Wick em tempo parcial. Claro, nosso garoto não tem a menor ideia de quem esse cara realmente é, apenas que ele é uma ameaça iminente a ser enfrentada. Imediatamente, Kurobane instrui Luna a se esconder, pois estão enfrentando um oponente competente aqui. Ela sai correndo enquanto nosso garoto exige saber sua identidade e suas intenções ao atacá-lo. O agressor não demonstra interesse em responder a nenhuma dessas perguntas e simplesmente responde com um feitiço de fogo ardente. O ataque é desviado por Kurobane imediatamente depois, ganhando o elogio de Ashiba, mas ele ainda não terminou e lança mais golpes de chama violentos em sua direção, vindo de todos os lados. Agora nosso garoto está cercado, e ele não tem para onde fugir. Ashiba está confiante de que este golpe vai acertar, mas esqueceu de considerar um fator crucial. O Mago Supremo comanda a magia das trevas usando um feitiço chamado Devorador Sombrio, que abre um espaço, engolindo todas as chamas para outra dimensão. Kurobane se livrou do ataque sem esforço, chocando o assassino que nunca tinha visto esse tipo de magia ser usado em sua vida. Recusando-se a deixá-lo escapar, Kurobane comanda o uso da Garra Mortal como seu segundo feitiço de magia de atributo sombrio.
Espinhos irrompem perto dele e demolem o prédio em que ele estava, mas, felizmente, Ashiba conseguiu escapar sem ferimentos fatais. Ele sofre um corte profundo no braço, refletindo sobre como seu oponente tem acesso a um tipo estranho de magia. Mas, em vez de focar nisso, seu objetivo atual é priorizar a fuga, porque o predador rapidamente se tornou a presa. Numa nuvem de fumaça, o assassino consegue sair de cena, para a decepção de Kurabane. O pequeno Marshmallow sai de seu esconderijo e fica a par da situação. Na cena seguinte, ambos chegam de volta aos dormitórios discutindo a identidade do agressor. Nosso garoto não tem nenhuma pista por enquanto, mas conseguiu memorizar com segurança os movimentos do assassino. O instinto de Kurabane grita para ele que o assassino está de alguma forma relacionado à academia, e ele jura pegar esse cara de vez na próxima, pretendendo até mesmo reunir cada pedaço de informação que puder encontrar sobre ele. No dia seguinte, somos levados de volta para a sala de aula. Aqui, Kurabane se aproxima e observa o instrutor rabiscar no quadro. Pouco depois da aula, Ashiba encontra o aluno, expressando grande interesse nele após saber de sua habilidade de fechar o portão vermelho sozinho. Claro, Kurabane ridiculariza o diretor por não acreditar em sua conquista até hoje. Fazendo o papel de uma pessoa de confiança, Ashiba garante a ele que confia nas palavras do garoto e que pôde confirmar isso durante suas batalhas simuladas. De forma sinistra, ele deseja boa sorte ao aluno para seu desempenho futuro. Os dois se separam, mas este professor tem aquele sorriso manipulador e malicioso do Light Yagami, como se tivesse conseguido o que precisava aqui. Na sequência seguinte, Ashiba nota silenciosamente a tentativa de Kurabane em outro portão. Ele está vingativo pelo que aconteceu durante a luta da última vez e pretende fazer o garoto sofrer. Foi só porque ele baixou a guarda no outro dia, mas agora ele não vai vacilar uma segunda vez, especialmente com um novo dispositivo que ele tem consigo. Para o choque total deste homem, Kurabane passa pelo portão em tempo recorde, como se nada tivesse acontecido. Ele o limpou no mesmo momento em que Ashiba estava contemplando seus pensamentos, e de alguma forma o cara acha que ainda vai vencer. Usando o dispositivo, ele sinaliza para seus homens avançarem. O resto dos assassinos sai das sombras para atacar um garoto, agindo como se ele fosse a versão de 20 dedos do Sukuna ou algo assim. Todos eles combinam seus feitiços para desferir um final explosivo que resulta em uma grande destruição. Observando a cena do lugar perfeito, Ashiba ri, chamando a missão de decepcionante e se vira, convencido de que matou o garoto. No momento em que ele sinaliza para verificar o corpo, seus próprios subordinados gritam com ele pela transmissão. Eles estão lá, encolhidos de medo, aterrorizando Ashiba sobre o que poderia ter acontecido. Ele se recusa a acreditar que o garoto sobreviveu àquela explosão gigante. Até um assassino de sangue frio está perdendo a calma e tenta se recompor, garantindo a si mesmo que, pelo menos, o garoto não sabe onde ele está escondido. E então nosso garoto aparece por trás como se fosse cobrar o aluguel, desconcertando o assassino mais uma vez. A coisa boa sobre Kurabane é que ele tem uma parceira pequena que pode facilmente procurá-lo. Essa mesma parceira é a orbe roxa que paira ao redor para escanear a área. É a Luna. Mas não importa. Kurabane encurralou esse cara e libera uma onda de vento. Isso faz a máscara de Ashiba cair, expondo sua identidade em público. O assassino nem sabe quando o garoto conseguiu descobrir. Lembra quando Kurabane estava observando cuidadosamente a maneira como ele escrevia no quadro? É porque ele descobriu que Ashiba estava usando um braço diferente para escrever logo após a luta, graças ao ferimento que lhe foi infligido. Então ele investigou mais com a ajuda de Izumiya e descobriu que o instrutor era um Acer. Isso bateu com os feitiços de fogo que o assassino usou no outro dia, confirmando sua identidade, pois todas as pistas levavam a uma pessoa, Ashiba Kizuki. Provocando-o, Kurabane pergunta se este homem recuperou sua determinação perdida. Ele pretende fazer esse cara falar sobre todas as razões pelas quais ele se deu ao trabalho de tentar assassinar um aluno. Ouvindo isso, o assassino maníaco cai na gargalhada, elogiando o jovem por encurralá-lo a ponto de descobrir sua identidade. Ao mesmo tempo, ele lembra ao garoto que ele é apenas um estudante, alguém que não deveria agir de forma tão arrogante. Dizendo isso, o cara cria um ataque literal de supernova, como se estivesse com a energia do Freeza de Dragon Ball Z. Os arredores estão derretendo apenas por causa do calor residual. Ashiba ri, decretando o fim de tudo para o garoto. Esta é sua técnica suprema, a que ele usou para desintegrar milhares de monstros poderosos, uma carta na manga que ele não usa com frequência. Declarando o fim de seu alvo, o assassino envia a porra do sol em sua direção, enquanto Kurabane parece estar o intimidando à distância. O protagonista está na verdade bem familiarizado com este feitiço, e de repente, a confiança de Ashiba se abalou. Ele não podia acreditar no que via. O aluno havia lançado uma versão de sua própria magia de atributo fogo, uma técnica chamada chama carmesim.
É só impressão minha, ou isso é jogo contra a Sukuna do arco de Shibuya? Os dois feitiços de fogo colidem um contra o outro no clássico confronto de raios antes de detonarem uma grande explosão, anulando um ao outro. A carta na manga de Ashiba é negada, e é um milagre aos seus olhos porque ele tinha acabado de usar a magia de nível mais alto disponível no domínio do atributo fogo. Mas sua suposição está errada. Como Kurabane diz, aos olhos dele, aquela bola de fogo insignificante é apenas magia de nível intermediário. Seu tom condescendente irrita o assassino. Ele está ficando completamente furioso e gritando com o garoto, mas Kurabane não se importa e confronta Ashiba sobre sua menção de ter matado 1000 monstros. Se exibindo ao máximo, o cara humilha esse sujeito revelando que matou mais de 100.000 monstros, então isso são números de novato para o seu alto nível. Agarrando-o pelo pescoço, Kurabane envolve o corpo de Ashiba com a essência da magia negra. O assassino pode sentir sua atração magnética ao redor dele, como se estivesse drenando sua energia. De repente, ele perde o controle de seu corpo, imobilizando-o completamente no chão. Luna observa, emocionada por seu mestre ter finalmente alcançado seu objetivo. Mas nosso garoto ainda não terminou. Ele tem algumas coisas para resolver. Agarrando Ashiba pela mandíbula, Kurabane exige saber a identidade do homem que enviou o assassino. Ele já sabe que foi Shido, e a falta de resposta do instrutor é uma boa resposta. O assassino entra em pânico, revelando freneticamente que estava apenas seguindo instruções e fazendo seu trabalho de eliminar pessoas que se aproximavam dos portões. Isso confirma para Kurabane que o alvo de Shido não é apenas ele, mas qualquer um que atrapalhe o manejo dos portões, o que confirma 100% que o diretor esteve do lado do Rei Demônio o tempo todo. A questão principal é porque ele também informaria alunos como jovens magos talentosos se estivesse realmente do lado do Rei Demônio. Então, essa teoria também não é totalmente precisa. Mas uma coisa é certa, o diretor está desempenhando algum tipo de papel crucial aqui. Kurabane volta a atenção para sua vítima, que está encolhida de medo, enquanto nosso garoto reflete que nem mesmo confrontar Shido com este assassino será de alguma utilidade nesta situação. Em vez disso, um tempo depois, ele simplesmente amarra esse cara e o deixa de lado. Pelo menos com essa jogada, o diretor será muito mais cauteloso em suas investidas, sem tomar decisões precipitadas da próxima vez. É exatamente isso que Kurabane está procurando, enquanto ele sai declarando que irá expor o verdadeiro cérebro por trás do campo de batalha. Na cena seguinte, Shido chega à propriedade de alguém. Ele bate na porta e sobe as escadas, lembrando-se de como toda vez que vem aqui, o ambiente é sempre estranho e desconfortável. O diretor bate em outra porta e recebe permissão para entrar. A primeira coisa que ele faz é se curvar ao seu mestre, o verdadeiro cérebro, alguém que nem sequer olha para este cara. O homem simplesmente exige ouvir seu relatório, ao que Shido acaba explicando tudo de uma forma positiva. Mas quando é confrontado sobre quaisquer obstáculos ou mudanças em seu plano, Shido revela sua curiosidade pessoal. Ele sabe que um certo aluno apareceu em sua academia com resultados excepcionais que nunca foram vistos antes. E então este mesmo garoto acaba sendo capaz de usar todos os 4 elementos distintos da magia. Apesar de tudo isso, Shido expressa confiança absoluta, compartilhando como ele já enviou um assassino para cuidar do garoto e eliminá-lo. Seu mestre se levanta, demonstrando interesse em ouvir mais sobre essa história. É algo que se destaca para ele, como se não tivesse considerado esse desenvolvimento. Depois de saber da ascensão repentina do aluno a um poder avassalador, ele acredita que o garoto tem todo o direito de ser um obstáculo em seus planos, mas o diretor ainda está confiante demais sobre o assassino que enviou atrás do garoto, garantindo sucesso nessa missão. No entanto, este cara não está tão confiante, porque se esse fosse o caso, o assassino já teria relatado o sucesso da missão. Isso choca Shido, que rapidamente pega seu telefone, recusando-se a considerar a ideia de um fracasso. O tal assassino que ele enviou atrás do nosso garoto está atualmente amarrado e indefeso. O telefone dele toca no bolso, mas ele não consegue nem atender a chamada. Esta é apenas mais uma razão convincente para Shido acreditar que o garoto deve ter superado até mesmo o assassino. Seu chefe considera isso um fracasso da missão imediatamente. Enquanto Shido acumula frustração, ele tinha uma boa impressão de Kuroban-Ren, mas não tão alta. Ele está ficando sem opções aqui até que seu mestre recomenda um método perfeitamente plausível. Se eles estão lidando com um mago excepcionalmente talentoso, tudo o que precisam fazer é forçar seus amigos a se tornarem iscas para ele. Esse tipo de plano deixa o diretor desgraçado muito animado porque ele pode perceber vagamente o que seu mestre está sugerindo. Shido pega um anel que seu mestre joga para ele. E embora ele ache que é muito cedo para este método, também é verdade que eles precisam de dados para a próxima fase da experimentação. O diretor dá um sorriso largo, garantindo o sucesso da missão desta vez, já que esta é a própria razão pela qual eles reuniram uma tonelada de magos em primeiro lugar.
O líder está intrigado com o desenvolvimento repentino e anseia por mais reviravoltas interessantes. Ele está de tão bom humor que se pergunta se é hora de abrir um verdadeiro portão negro neste mundo. E tem em mente, o portão de maior dificuldade conhecido atualmente é o vermelho. No dia seguinte a essa discussão, nosso garoto é chamado à sala do diretor com outro anúncio estranho. O cara fica chocado ao ouvir Shido destacar seu próprio erro na avaliação das habilidades do aluno Kurobane e até pede desculpas por todo o comportamento rude que ele impôs até agora. Shido entende que sua mudança de atitude pode parecer um pouco estranha, mas é estritamente porque ele agora está ciente do verdadeiro potencial do garoto, e é por isso que ele quer tratar nosso garoto com o devido respeito. Aproximando-se, o diretor compartilha informações sobre o recente influxo e aumento de ocorrências de portões. Por essa razão, ele quer que nosso garoto coopere com a presidente estudantil Izumiya para ajudar a selar o máximo de portões possível. Analisando suas palavras, Kurobane entende que o papel deles é monitorar as áreas onde a frequência de portões é alta. O diretor fica em êxtase por o garoto entender rapidamente e lhe oferece um aperto de mão, agindo como se realmente acreditasse nele. Agora Kurobane está entrando no jogo, mas ele não é o seu protagonista de manha denso comum. Ele sabe que este porco mentiroso está tramando algo por baixo, e é por isso que nosso garoto tem um plano próprio. Aquele aperto de mão de agora. Kurobane mexeu com sua magia negra para um pequeno algo a mais. Após a reunião, ele conta sua estratégia para Izumiya. Mais cedo, ele armou uma armadilha, e então ele continua, soltando a bomba da tentativa de assassinato de Ashiba contra ele, baseada nas ordens do diretor. Não está claro se o diretor já entendeu essa parte, mas Kurobane consegue ver facilmente os verdadeiros objetivos de Shiro. Isso faz com que a presidente estudantil se pergunte por que ele simplesmente não recusou a oferta do cara, porque não faz sentido algum. Infelizmente, Kurobane admite que eles precisam cuidar dos portões e que ele tem um plano próprio para contra-atacar. O problema é que ele só pensou nas coisas para si mesmo, então ele também está planejando selar os portões sozinho. De repente, Izumiya levanta a voz, expressando sua escolha de participar também. Ela não quer ignorar a realidade só porque é perigoso e quer ajudar seu amigo sempre que necessário. Até mesmo Luna consegue ver que essa garota é teimosamente determinada, então não adianta lutar contra ela. No final, nosso garoto aceita e marca a missão para o período da noite. Na próxima cena, eles estão se preparando para a caçada. Andando pela área, eles estranhamente não sentem nenhum despertar de portão aqui. Enquanto eles têm tempo livre, Kurobane pergunta diretamente a ela se ela tem medo dos monstros que se escondem nas profundezas dos portões. Falando toda a verdade, até mesmo a presidente estudantil admite que uma parte dela está aterrorizada. Mas, apesar de seus medos, ela tem o dever de proteger os inocentes das pessoas que os ameaçam. Essa é a verdadeira razão pela qual ela se inscreveu para se tornar uma maga em primeiro lugar. Seu forte senso de justiça é na verdade um claro reflexo da imagem passada do grande mago. Essas foram as palavras exatas que este homem disse antes de sua jornada para matar o rei demônio. Abandonando a pose de garota descolada, Izumiya Kori diz calorosamente a Leon que ela sempre terá força para lutar enquanto estiver ao lado dele. Seu jogo de sedução é infelizmente interrompido pelo aparecimento de uma reação. Este tipo de energia sombria crepitante surpreende até mesmo o nosso garoto. Ambos os magos ficam tão assustados que nem conseguem reagir quando o portão usa vinhas escuras para prender Izumiya, forçando-a para dentro do portão. Nosso garoto fica impotente para salvar a donzela em perigo a tempo, enquanto o portão negro a engole. Sua aparição repentina não foi antecipada por Kurobane, que está aterrorizado pela forte pressão que emana do portão. Não há tempo para ele ter medo, pois sua amiga está em grande perigo. Quem está operando toda a situação é o diretor, que está assistindo a cena se desenrolar em 8 monitores diferentes. Com isso, ele criou a isca perfeita para Kurobane. O cérebro da operação esperava que seu plano avançasse rapidamente para o que ele esperava. A melhor coisa sobre o portão negro é que a criatura lá dentro é uma besta de destruição condenatória, uma que gosta de caçar magos com enormes quantidades de mana. Isso faz se perguntar como o jovem garoto reagirá a um portão tão aterrorizante. Kurobane está prestes a entrar, mas Luna aparece, implorando para que ele reconsidere suas ações. Este não é um portão normal. É muito mais perigoso do que um portão vermelho, e não há como saber o que está à espreita lá dentro. Kurobane já pode dizer que a aparição do portão aqui, de todos os lugares, não é uma coincidência, mas uma situação planejada. É um evento manipulado pelo diretor, atraindo-os aqui para que ele pudesse prender ambos dentro do portão e acabar com eles juntos. Os riscos definitivamente existem. Até mesmo Kurobane admite que é um portão perigoso, mas ele também não pode simplesmente ignorá-lo. Luna grita com os monstros que estão saindo do portão. Estes são dragões vermelhos gigantes que vão aterrorizar o mundo exterior mesmo que ele entre.
Felizmente, um raio amarelo vem em seu socorro, derrubando os 3 dragões com cada disparo de flechas de relâmpago. Os monstros desabam no chão, surpreendendo nosso garoto quando Nerus faz sua aparição. Ele pede atualizações imediatas de Kurubane, que acaba explicando tudo. Nerus fica muito chocado ao saber que a presidente estudantil está presa dentro do portão negro. Infelizmente, mais monstros estão saindo do portão como um incêndio, e eles precisam derrubá-los rapidamente. Kurubane quer ajudar, mas Nerus insiste que pode lidar com isso sozinho, permitindo que Kurubane resolva as coisas dentro do portão. É uma estratégia dura, mas é a melhor que eles têm. Então Kurubane avança e tenta entrar no portão. Irrita o vice-presidente que ele não seja digno de resgatar Izumiya, mas a realidade é que até ele entende que Kurubane é a única pessoa que pode salvá-la. Ele deposita suas esperanças nele e encara os monstros, declarando-se como seu oponente enquanto dispara flechas de relâmpago nos dragões. Finalmente, vamos entrar no portão negro para explorar o ambiente. A maneira mais fácil de descrevê-lo é uma paisagem em ruínas, completamente desprovida de vida normal. Aqui, Kurubane atribui ao seu familiar uma missão muito importante. Lembra do dragão de lava que eles enfrentaram no portão vermelho? Sim, aquele monstro-chefe é literalmente um monstro comum neste portão. Mesmo assim, Kurubane não está preocupado enquanto abre as portas da magia negra, manifestando a épica foice da calamidade. O dragão de lava tenta cortá-lo, mas Kurubane é muito mais rápido e arranca o braço da besta de seu corpo. Então ele passa a cortar seus membros e cabeça. Lidar com todos esses dragões vai levar muito tempo, e nosso garoto não quer isso. Em vez disso, ele enfatiza que todos eles passarão a temê-lo e forçosamente abrirão caminho para ele. Observando os eventos se desenrolarem do lado de fora do portão, o diretor está simplesmente feliz que Kurubane estupidamente entrou em vez de fugir. Ele chama o garoto de idiota por correr direto para a própria morte. Falando no tal garoto idiota, Kurubane já limpou o primeiro caminho e agora se aproxima de uma fenda estreita, a parte mais profunda desta masmorra. A propósito, enfrentar uma horda de dragões de lava o cansou bastante, mas Kurubane está agindo com tranquilidade. Ele já enfrentou um nível de dificuldade extrema parecido ao suportar as profundezas do andar do inferno, então para ele é algo normal. Mais uma vez, sua segurança renova a confiança de Luna nele, pois agora a única missão deles é salvar Izumiya e acabar com este lugar. Falando nela, ela está atualmente presa com um monte de tentáculos em volta do corpo, o que me faz questionar o gosto do autor ao escrever a história. O monstro-chefe é na verdade uma monstruosidade sobrenatural de um olho só, e está mantendo Izumiya como refém, apesar de sua luta implacável para se libertar. Estranhamente, ela sente sua energia sendo drenada de seu corpo, o que só mostra o tipo de horror que este monstro libertaria se escapasse para o mundo exterior. Milhares morreriam enquanto Izumiya se pergunta se seu querido amigo conseguiu sair em segurança. Ao mesmo tempo, ela sabe que ele não vai amarelar e fugir com o rabo entre as pernas. Sabendo que ele não vai desistir, ela reúne um pouco de confiança para lançar um feitiço de fogo. O ato heróico de Izumiya falha espetacularmente, pois ela é incapaz de usar magia, o que a faz perceber que o monstro está drenando sua mana. O monstro abre sua boca gigantesca, um vácuo cheio de espirais infinitas de dentes que estão prestes a se tornar o fim de Izumiya. A presidente do conselho estudantil se prepara para o seu fim até ouvir nosso garoto chegando com tudo com sua foice, cortando os tentáculos da criatura. O monstro grita em agonia enquanto Kurubane se desculpa com ela por chegar atrasado. Seu desespero se foi, substituído pela esperança de que seu amado protetor chegou. Voltando ao diretor conspirador, ele orgulhosamente relata a situação do portão e declara o fim de Kurubane. Seu mestre quer que esses 2 magos poderosos virem comida para sua abominação. Kurubane enfrenta seu monstro de portão mais poderoso até hoje, enquanto sua quase namorada está lá, presa em tentáculos, tranquila demais para a situação em que se encontra. Luna o avisa para ter cuidado com os tentáculos que drenam mana. É um tipo de monstro incomum, diferente de tudo que ele já enfrentou neste mundo ou no anterior. Ainda assim, mesmo enfrentando uma coisa bizarra, essas mãos batem em qualquer um, sem discriminação. A criatura dispara um tentáculo na direção dele, forçando nosso garoto a se esquivar. Mas, enquanto está no ar, ele nota a enorme cratera deixada por um único ataque. Isso significa que ser atingido sequer uma vez garante a morte de Kurubane, então sua melhor aposta é atacar o corpo principal rapidamente. Ativando a magia de atributo sombrio, ele desafia o monstro gigante com dezenas de grandes espinhos. Garra mortal é usada novamente, e embora Luna ache que é o suficiente para matar o chefe, Kurubane vê isso como um esforço inútil. O corpo principal da criatura ainda está ileso. Pulsando com ferocidade avassaladora, o monstro grita e enterra seus tentáculos fundo no chão. Isso é estranho. Nem mesmo Kurubane consegue prever o ataque iminente, até que Luna informa seu mestre sobre o tentáculo que surge por trás.
Graças ao aviso dela, ele se esquiva, sendo até atingido de raspão pelo impacto. Felizmente, não foi um golpe direto, senão ele já estaria acabado. Ainda assim, apesar dos seus truques de magia sombria, Kurabane está tendo dificuldades para lidar com este tipo único de monstro e não consegue descobrir seus padrões de ataque. A criatura lança outro tentáculo para flanqueá-lo por trás, forçando Kurabane a usar sua foice para cortá-lo. Mais e mais tentáculos surgem pelos lados, atacando de todas as direções, mas ele os corta como se fossem sushi. A mensageira da deusa fica entristecida. Ela só o viu lutar sem parar desde que entrou no Portão Negro, o que significa que sua mana deve estar no limite. Do jeito que Izumiya está sendo tratada, ela não vai sobreviver por muito mais tempo. O problema de Kurabane confrontar o corpo principal da criatura diretamente é que ele também correria o risco de ser cercado pelos tentáculos, o que selaria seu destino. Decidindo mandar um dane-se e ir com tudo, ele joga fora sua foice, encarando o monstro com determinação feroz. Ele avança com uma velocidade insana para se aproximar do corpo principal da criatura. Izumiya o observa, impotente e preocupada. Como previsto, o monstro o ataca com vários golpes de tentáculos. Contra-atacando, ele usa o feitiço Devorador Sombrio com ambas as mãos para criar fendas dimensionais que engolem todos os tentáculos. Então ele corre em direção ao corpo principal usando os mesmos tentáculos, forçando o monstro a se defender. Kurabane não vai deixar sua única chance escapar assim, então ele usa magia sombria de novo, conjurando dezenas de portais e disparando rajadas de energia, o feitiço conhecido como Lâmina Cega. Isso destrói todas as defesas, deixando o corpo principal completamente vulnerável a ataques. Kurabane salta para confrontar seu olho enorme, declarando o fim de tudo. Como seu ataque final, ele reúne até a última gota de mana para o feitiço supremo Força Perdida, socando o olho do monstro com um golpe demolidor. Isso causa dano suficiente para o chefe explodir em dor. Seus tentáculos desaparecem, libertando até mesmo Izumiya de seu domínio. A luta acaba enquanto a presidente do conselho estudantil cai do céu. Seu cavaleiro de armadura brilhante a resgata em segurança. Kurabane verifica sua condição e, embora ela mal consiga falar, ela sorri calorosamente para ele como se estivesse prestes a se tornar sua esposa. E agora, a melhor parte, o diretor de repente percebe que seu grande plano mestre, o próprio Portão Negro, está desaparecendo sozinho. Essa é uma mudança inesperada. Não é possível que Kurabane tenha conseguido algo desse calibre. De jeito nenhum ele poderia ter derrotado o mestre do Portão Negro. Shido verifica o anel, sabendo que ainda deve tê-lo. Ele rapidamente o pega e o coloca, tendo reunido todas as joias do infinito necessárias para exterminar exatamente metade do universo. Espere. Merda. História errada. Mas antes que este aspirante a Thanos possa fazer algo, nosso garoto bate à porta. Invadindo como a personificação da escuridão, Kurabane confronta o diretor por cometer um erro fatal ao arrastar Izumiya para a confusão deles. Ele para diante do diretor perplexo, que pergunta como ele chegou ali, enquanto Kurabane se posiciona como erradicador de lixos como ele. Shido pergunta o que Kurabane está fazendo ali, e nosso garoto confessa que usou um certo feitiço para colocar uma marca no corpo dele, o que lhe permitiu se teleportar direto para a base secreta. Isso irrita o diretor, que de repente se lembra que a figura sombria vista antes no corpo de Kurabane poderia ser a tal marca. E, no fundo, Shido se sente inquieto, pois nunca ouviu falar desse tipo de magia. Ele ignora e assume que Kurabane é apenas um adolescente mimado se fazendo de corajoso, mas esse pensamento se desfaz quase que instantaneamente. No momento seguinte, Kurabane assume o controle da conversa e se torna o dominante, perguntando diretamente ao diretor se foi ele quem invocou o portão. Ele também diz que mentira é inútil, pois ele já consegue ver todo o equipamento escondido atrás dele, e que a única escolha inteligente que resta é dizer a verdade. Kurabane então o acusa de criar um centro de treinamento para jovens magos e pergunta por que faria isso se seus motivos sempre foram sombrios e perversos. O diretor para por um momento e, com um olhar sinistro, finalmente confessa que seu objetivo era criar comida. Kurabane fica confuso a princípio, enquanto Shido explica que quer encher as barrigas dos monstros do outro lado do portão, e que todas aquelas vítimas, todos aqueles pobres estudantes, são criados apenas para esse propósito. É por isso que ele admite, sem hesitar, que foi ele quem abriu o portão. Ele se aproveita do caos e ganha poder e autoridade se ajoelhando perante os monstros. Kurabane ouve tudo, mas não consegue esquecer que, no plano cruel do mestre dele, o homem tentou até sacrificar a inocente Izumiya. Ele vê Shido como a escória absoluta que rasteja pela terra, e o que o irrita mais é que o homem não sente arrependimento algum. Ele é convencido e orgulhoso do que fez. Shido então invoca seu elemento de fogo e diz que não se importa com os insultos de Kurabane, porque no fim, o adolescente vai morrer.
Com essa confiança, o vilão lança bolas de fogo em direção a Kurabane, certo de que isso acabará com a luta, mas Kurabane é muito mais poderoso do que o diretor imagina. Com um simples gesto da mão, ele cria um escudo e apaga todas as bolas de fogo de uma só vez. Shido fica confuso porque a magia nem chega perto de Kurabane e simplesmente desaparece antes de atingi-lo. Então ele percebe que Kurabane o está provocando, dizendo abertamente para ele vir com tudo desta vez e mostrar sua força real. O diretor fica furioso e pensa que precisa mostrar a este adolescente o que é um castigo de verdade. E quando ele nota a aparência desgastada e abatida de Kurabane, ele se convence de que Kurabane já está derrotado e que agora ele tem a vantagem. Ele reúne seu elemento de fogo mais uma vez e prepara outro ataque, ameaçando que desta vez ele vai apagar Kurabane completamente. Mas nada disso acontece, pois assim que as bolas de fogo estão prestes a atingi-lo, Kurabane usa sua magia de atributo sombrio, espelho da negação, e cria um campo de força ao seu redor. As bolas de fogo ricocheteiam na barreira e vão direto na direção de Shido, não lhe dando tempo para escapar enquanto seu próprio ataque o atinge. Ele grita em agonia e cai no chão, tossindo uma fumaça espessa enquanto seu corpo treme. Ele não consegue acreditar que um aluno que ele antes via como incompetente possa derrotá-lo tão facilmente. Mas quando ele olha para cima e vê a aura emanando de Kurabane, ele finalmente entende que não está enfrentando uma pessoa comum. O diretor se força a levantar e percebe que não lhe resta escolha a não ser invocar um portão ali mesmo, se quiser ter alguma chance de vencer. Ele bate com a palma da mão no chão para ativar a magia, mas antes que possa terminar, algo atravessa sua mão, e ele grita de dor. Kurabane caminha em sua direção e diz calmamente que sabe a verdade, que ao usar todos aqueles anéis, o diretor pode materializar um portão. Shido tropeça para trás e implora desesperadamente por perdão. Mas antes que as palavras saiam por completo de sua boca imunda, Kurabane o soca com força e esmaga seu queixo, jogando-o no chão. Kurabane o levanta e diz que vai garantir que ele cuspa a verdade. Ele exige saber para quem ele trabalha e onde estão agora. Mas antes que ele possa perguntar mais alguma coisa, uma sombra negra de repente sai da boca do diretor. Ele se cala e cai sem vida no chão. Kurabane percebe que perdeu sua chance de extrair respostas. Mas em outro lugar, dentro de uma sala vasta e solitária, um homem loiro reflete calmamente sobre como perdeu um de seus peões. Ele sabe que Kurabane pode ter vencido esta pequena batalha, mas enquanto o príncipe Shark se levanta e olha para a lua, ele entende que a guerra está prestes a começar e longe de terminar. No dia seguinte, Kurabane encontra Azumiya no terraço enquanto encara a bandeira que ele tanto despreza. Ele explica o que aconteceu com Shido e como, quando o homem acorda após o ataque, ele perdeu todas as suas memórias. As autoridades ainda o levam sob custódia, mas a verdade permanece inalterada. Portais continuam a aparecer em outros lugares, o que significa que Shido nunca foi o único por trás da conspiração. Isso corresponde exatamente à teoria em que Kurabane já acredita, e não há dúvida em sua mente de que Shark está envolvido de alguma forma. Uma voz silenciosa ecoa em seus pensamentos, avisando-o para não baixar a guarda porque a guerra está se aproximando. Kurabane já sabe disso, e em silêncio, ele desafia Shark a trazer o seu pior, pois não importa o que aconteça, ele o encontrará e o destruirá. Um pouco depois, Kurabane está tentando dormir quando memórias de sua vida passada vêm à tona. Ele se lembra de derrotar o Rei Leão e depois retornar ao seu orfanato como um herói vitorioso, prometendo aos meninos e meninas que lhes ensinaria magia. Ele se lembra de como ficou satisfeito em trabalhar ao lado do príncipe Shark e como tudo terminou em uma traição brutal e mortal que levou à morte de todos que ele amava. O pesadelo se torna insuportável para ele, e ele acorda em pânico. Enquanto recupera o fôlego, ele nota a luz do sol entrando pela janela e percebe que já é de manhã. Ele sabe que Shido foi demitido depois de tudo o que aconteceu, mas também sabe que o homem nunca agiu sozinho. Um profundo sentimento de inquietação se instala em seu peito enquanto ele olha para a bandeira no topo da escola, pois sente que Shark ainda está por aí, em algum lugar próximo. Kurabane acredita que Shark está esperando que ele faça um movimento, e ele promete silenciosamente a si mesmo que, quando esse momento chegar, ele se vingará, custe o que custar. Mais tarde naquele dia, todos notam quando um homem vestindo um terno vermelho vivo com cabelos loiros marcantes passa pelo corredor. Ele é apresentado como novo diretor, e Kurabane se lembra de ter ouvido que teriam um em breve, embora nunca esperasse que acontecesse tão rápido. Izumiya diz a Kurabane que o novo diretor solicitou uma reunião particular com ele, e Kurabane concorda imediatamente, pois genuinamente quer saber que tipo de pessoa esse homem é. Ele pergunta a Izumiya se ela e o novo diretor já são próximos. Izumiya explica que sua família é muito rica e tem um status elevado, e que eles se conhecem bem. Ela diz que ele é basicamente seu tio, alguém que cuidou dela desde que era criança. Ele é Genis Coleman, um instrutor de uma organização que reúne apenas os melhores magos de todo o mundo.
Kuruba entende o que isso implica e percebe que o homem deve ser extremamente habilidoso. Izumi acrescenta que Genis tem um histórico impressionante de fechar tantos portais que eles já perderam a conta. Luna cutuca Kurobe mentalmente e sugere que eles definitivamente deveriam encontrá-lo e julgar sua verdadeira personalidade pessoalmente. Kuroben concorda, pensando que é uma boa chance de se conectar com um mago poderoso, e decide não julgar Genis com base em rumores. Ele quer se decidir apenas depois de encontrá-lo cara a cara. Kurobane e Azumiya vão juntos para a sala do diretor, onde Genis os cumprimenta com genuíno calor. Ele já sabe exatamente quem é Kurobane, e ver o sorriso radiante de Genis faz Kurobane sentir como se a sala estivesse cheia de luz e tranquilidade. Ainda assim, Kurobane se sente um pouco nervoso por causa do entusiasmo avassalador do homem, e até Luna parece pega de surpresa por isso. Kurobane pergunta discretamente a Izumiya se Genis é sempre tão enérgico, e ela suspira e admite que sim, embora acrescente que seu otimismo tende a contagiar as pessoas. Genis explica que vem da Sabre, uma organização e instituição que une magos de todo o mundo. Ele diz que a Sabre não é apenas sobre treinamento. Eles também são responsáveis por gerenciar os portais que aparecem em todo o globo. Em termos simples, eles protegem a humanidade dos desastres que saem desses portais. Após a formatura, os estudantes podem se juntar à Associação de Magos, mas entrar na Sabre requer se tornar a elite da elite. Com isso, Kuroba entende que Genis não é apenas habilidoso, mas um mago de alto nível com uma posição elevada até mesmo dentro da Sabre. Enquanto Genis continua falando, seu tom se torna um pouco arrogante, o que deixa tanto Kurobane quanto Izumiya um pouco envergonhados. Percebendo o momento, Izumiya gentilmente reconduz a conversa e pergunta a Genis o que ele queria discutir com tanta urgência com Kurobane. Genis fica mais sério e explica que Kurobane já sabe que o mundo está sob constante ameaça de reabertura dos portais. Ele admite que a Sabre está sobrecarregada e com falta de pessoal, por isso não conseguiram posicionar alguém permanentemente nesta região. Até agora, essa estratégia funcionou porque não ocorreram incidentes graves aqui. E sempre que portais apareciam, eles geralmente se fechavam sozinhos. No entanto, a situação mudou nos últimos dias com o surgimento do Portal Negro. Genis diz que nem mesmo a Saber pode mais ignorar isso, e é por isso que ele foi enviado para cá. De acordo com as autoridades superiores da Saber, o nível de perigo do Portal Negro supera até mesmo as ameaças de categoria vermelha. Se os monstros presos lá dentro conseguissem escapar, centenas ou até milhares de vidas inocentes poderiam ser perdidas em um instante. Genis explica que é exatamente por isso que eles precisam ficar alertas e observar atentamente o aparecimento de novos portais. No entanto, a Sabre não tem pessoal suficiente para cobrir tudo, e é aí que Kurobane entra. Para lidar com o caos crescente, Genis pede ajuda tanto a Kuroban quanto a Izumiya. Ele acredita que eles têm as habilidades necessárias para confrontar o Portal Negro. Tanto Kurobane quanto Izumiya ficam claramente chocados ao ouvir alguém do nível de Genis falar sobre eles com tanta confiança. Genis então revela que recebeu relatórios mostrando que eles também estiveram envolvidos no fechamento de um portal antes. Investigações adicionais provam que até mesmo membros de alto escalão da Sabre tiveram dificuldade em lidar com o Portal Negro. Por causa da experiência deles, ele quer que fiquem de guarda e usem suas habilidades excepcionais. Ele dá ênfase especial ao poder avassalador de Kurobane e diz que é vital para defender o mundo desta ameaça. Kurobane imediatamente estende a mão e concorda, dizendo que nunca recusaria uma chance de proteger o mundo. Izumiya tenta intervir e esclarecer que quem realmente conquistou o Portal Negro foi outra pessoa. Mas antes que ela possa terminar, um aviso urgente soa. Um relatório chega anunciando que um portal de categoria vermelha apareceu perto da escola. Izumiya se vira para Genis e pergunta qual é o plano dele. Genis responde calmamente e diz que esta é a oportunidade perfeita para testar as habilidades de ambos. Izumiya mais uma vez o adverte para não levar a situação de ânimo leve, claramente preocupada com o perigo. Antes que ela possa dizer mais, Kurobane a interrompe e diz com confiança que eles estão prontos para o desafio. Com isso, eles aceitam a missão e se preparam para partir, dizendo a Genis que o encontrarão com sua equipe do lado de fora do portal. Em pouco tempo, Kurobane e Azumiya chegam ao local do portal, sua presença pesada e perturbadora no ar. Bem quando se preparam para avançar, alguém de repente os chama e diz que também se juntará a eles. Neruse dá um passo à frente e ajusta seus óculos, sorrindo enquanto comenta que mais pessoas tornam uma luta mais fácil e divertida. Kuroben considera por um momento e concorda que ter ajuda extra é uma jogada inteligente. Com a equipe agora completa, eles caminham juntos em direção ao portal. Cada um deles carrega a sua própria determinação e confiança, decididos a conquistar o que está por vir. Eles estão prontos para provar sua força e mostrar a todos que tipo de magos poderosos eles realmente são. Luna se sente secretamente feliz por Kurobane estar finalmente limpando um portal com mais de uma pessoa ao seu lado.
Ao mesmo tempo, Kurobane se lembra do que o diretor lhe disse mais cedo, que ele queria ver a força deles enquanto conquistavam este portal juntos. Isso lembra de seu antigo mundo, onde aprendeu que a confiança em um grupo é o que realmente faz as pessoas quererem lutar ao seu lado. Essa mesma confiança é algo que ele agora vê claramente tanto em Izumiya quanto em Naruto. Por causa disso, ele entende mais uma vez por que o trabalho em equipe é tão importante. Com suas determinações alinhadas, os três avançam direto para o portal. Eles correm em direção ao centro e logo avistam vários tipos diferentes de monstros já os procurando. Kuruban diz a todos para darem o seu melhor e permanecerem focados. Izumiya imediatamente dá um passo à frente e declara que fará o primeiro movimento, derrubando o monstro do tipo lobo. Ela invoca sua lança de gelo e dispara lanças de gelo afiadas diretamente contra ele, perfurando seu corpo. No entanto, um lobo consegue passar por seu ataque e avança em sua direção. No último segundo, Kurobana reage e usa sua magia de atributo sombrio para cortar a criatura ao meio. Enquanto lida com essa ameaça, Kurobana não percebe o golem de pedra se aproximando lentamente por trás dele. No momento em que percebe, ele grita para Neruso usar sua magia. Bem na hora, Neruso lança um disparo de relâmpago diretamente nos olhos do golem, danificando-o o suficiente para parar seu ataque e proteger Kurobane. Luna então chama urgentemente a atenção de Kurobane para um enxame de morcegos vindo em sua direção de cima. Kuruban calmamente diz a ela para não se preocupar. Mais uma vez, ele libera sua magia de atributo sombrio, a explosão furiosa, e cria uma poderosa onda de eco que arremessa os morcegos para trás antes que caiam no chão, sem vida. Luna se sente aliviada e satisfeita quando Kurobane finalmente expira e baixa a guarda. Depois que a batalha termina e a área fica silenciosa, Izumiya se desculpa e diz que se tornou um fardo e que os outros tiveram que cuidar dela. Neruso também se desculpa, admitindo que sua reação foi mais lenta do que deveria. Kurobane imediatamente os tranquiliza, dizendo que eles se saíram bem, especialmente por ser a primeira vez que enfrentavam tantos monstros de uma só vez. Izumiya e Neruso se sentem um pouco melhor, mas a curiosidade rapidamente substitui o alívio. Neruso pergunta que tipo de magia Kurobane estava usando, pois era incrivelmente poderosa e diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Ele até pergunta se Izumiya já sabia, mas ela admite que não, embora já tenha visto Kurobane usar isso várias vezes. Kurobane percebe que, se quiser ganhar a confiança total deles, precisa ser honesto. Ele conta a verdade e explica que usa magia de atributo sombrio. Ele evita entrar em muitos detalhes, já que ainda estão dentro do portão e o perigo não passou completamente. Ele simplesmente explica que é um tipo de magia com propriedades e efeitos que nenhum dos 4 atributos conhecidos possui. Neruso pergunta se Kurobane usou isso durante a batalha simulada ou se estava escondendo. Kurobane responde que não pode usar livremente na frente de muitas pessoas porque não quer que seu segredo se espalhe. Ele então os lembra que o foco principal agora é derrotar o chefe deste portão. E com isso, eles avançam e continuam sua jornada. Enquanto caminham, Izumiya reflete silenciosamente sobre o que testemunhou. Pelo poder, controle e precisão de Kurobane, ela percebe que ele treinou incansavelmente para alcançar este nível. Ela se pergunta se há uma razão mais profunda para ele se esforçar tanto. O pensamento permanece em sua mente, embora se sinta tímida em admitir, sua curiosidade sobre ele continua a crescer. Não muito tempo depois, os três finalmente chegam e ficam cara a cara com o monstro-chefe que os aguarda. A criatura esperando por eles é um dragão de cristal. No antigo mundo de Kurobane, ele tinha um exterior resistente, o que o tornava uma verdadeira dor de cabeça para lutar. Kurobane avança com confiança, dizendo a Izumiya e Naruto que ele cuidará da frente e que eles precisam cobrir suas costas. Ele os instrui a mirar nas pernas dele por trás. Ambos os seus companheiros de equipe entendem imediatamente seu plano, e eles observam enquanto Kurobane avança direto para o dragão de gelo sem hesitação. Trabalhando juntos em perfeita sintonia, Izumiya e Neruso usam sua magia para congelar os pés do dragão no chão, mantendo-o no lugar. Kurobane salta no ar usando sua magia de atributo sombrio e atinge o dragão com precisão, desferindo um corte poderoso que parte o dragão ao meio. Neruso e Izumiya olham incrédulos enquanto o dragão se estilhaça como cristal endurecido, um espetáculo de poder que eles nunca testemunharam antes. A demonstração da magia de atributo sombrio de Kurobane os deixa completamente maravilhados. Logo, o trio emerge do lado de fora do portão, onde o diretor já está esperando, surpreso ao vê-los retornar tão rapidamente. A equipe superou todas as suas expectativas, e sua felicidade é evidente. Kurobane percebe que o diretor também lidou com monstros à espreita do lado de fora, e o diretor ri, dizendo que foi bem fácil de resolver. Ele então olha para Neruso, notando que ele se juntou à equipe deles, e Kurobane confirma que eles derrotaram o chefe e fecharam o portão com sucesso. O diretor admite que eles eram tão poderosos que por um momento ele quase se esqueceu de que eram estudantes.
Kurobane então dá um passo à frente com uma proposta, explicando que, como lidar com portões se tornará ainda mais importante no futuro, os três decidiram formar um clã. Como ainda são estudantes, ele pede a permissão do diretor para estabelecer oficialmente o clã e obter os direitos para fechar portões. O reitor nunca recebeu um pedido como este antes, e ele olha para Kurobane com curiosidade enquanto ele explica. A Sabre está atualmente com falta de pessoal, diz ele, e ele acredita que com o poder combinado deles, os três podem trabalhar juntos de forma eficaz. Genis considera a ideia por um momento. Ele sabe que não há precedentes para estudantes formarem um clã para fechar portões. Mas, ao ver os três, ele sente que eles podem ter força suficiente para conseguir. Após alguns momentos de reflexão, ele finalmente concorda em permitir que eles formem seu clã. Ele também os assegura que não precisam se preocupar em frequentar as aulas regulares, pois com sua autoridade, ele converterá todas as conquistas do clã em notas. Kurobane sente uma onda de felicidade com o resultado, olhando de relance para Izumiya e Nerus para ver que eles compartilham da mesma alegria. Para ele, parece que o plano deles está finalmente ganhando vida. Logo, eles se mudam para sua nova sala de reuniões, e Kurobane coloca um tablet na mesa. A tela se acende com um mapa cheio de marcadores coloridos. Ele explica que mostra as localizações dos portões abertos anteriormente e os horários em que ele os fechou. Ele quer saber se eles conseguem detectar algum padrão. Tanto Izumiya quanto Nerus ficam atônitos, focados principalmente no fato de que Kurobane lidou com um número enorme de portões sozinho. Izumiya se lembra de ter ouvido histórias alguns dias atrás sobre portões aparecendo em lugares aleatórios, apenas para se fecharem rapidamente sem explicação. Agora ela percebe que Kurobane estava por trás de tudo. Nerus engole em seco em respeito e admite que o que Kurobane realizou é impressionante e imprudente. Luna concorda silenciosamente. Izumiya lembra Kurobane que agora que fazem parte do mesmo clã, eles devem trabalhar juntos, e ele deve evitar fazer mais movimentos arriscados sozinho. Kurobane reconhece seu erro e promete trabalhar em equipe a partir de agora. Luna sorri, satisfeita ao ver Kurobane finalmente interagindo e socializando bem neste mundo. Nerus então levanta uma nova preocupação. Se tantos portões estão aparecendo, os monstros podem não ser a única ameaça. A essência mágica que flui dos portões pode ser igualmente perigosa. Kurobane reflete sobre isso seriamente. Luna o havia avisado quando ele chegou a este mundo que a essência mágica, embora útil para despertar os poderes de algumas pessoas, é tóxica para humanos comuns e pode se espalhar como uma praga mortal. Izumiya ressalta que se grandes quantidades de essência mágica transbordarem, o número de vítimas pode ser enorme. Kurobane concorda e decide que eles devem realizar patrulhas para prevenir tais desastres. O objetivo deles agora é parar os problemas na fonte. Naquela noite, eles se equipam e começam a patrulhar. Izumiya percebe que soldados da Sabre também estão presentes, e Kurobane entende que a situação é séria se até mesmo membros de elite estão no local. De repente, Kurobane para, avistando um portão recém-aberto, deixando seus companheiros de equipe momentaneamente confusos. Um soldado da Sabre recebe uma notificação e confirma que um novo portão apareceu a 5 km a sudoeste. Sem hesitação, todos correm em direção ao incidente. Eles chegam e encontram a cidade em caos. Um portão vermelho apareceu no meio da estrada, e as pessoas estão correndo para salvar suas vidas. Uma mulher corre com seu filho, que tropeça e cai. Antes que a criança possa se levantar, um lobo avança sobre eles. A criança está indefesa, mas no último segundo, Kurobane salta e mata o lobo com sua garra mortal, salvando a menina. A mãe está grata, mas Kurobane se concentra apenas em verificar se tanto ela quanto sua filha estão seguras. Ele percebe soldados da Sabre na área e rapidamente decide deixar as ameaças externas para eles enquanto ele e sua equipe entram no portão. Enquanto dá ordens, ele não percebe a menina que acabou de salvar observando com admiração, vendo-o como um modelo a ser seguido. Logo, Kurobane percebe uma conversa entre os soldados e se aproxima deles, apresentando a si mesmo e sua equipe como estudantes da Academia Imperial Sagrada. O reitor deu a eles permissão para formar um clã e entrar no portão. Os soldados reconhecem pelos rumores e também sabe que o reitor avisou que eles apareceriam. Kurobane percebe a tensão e pergunta se algo aconteceu. O soldado explica que uma equipe de exploração entrou no portão, mas agora perdeu o contato. Eles não sabem se a equipe está segura. O comunicador não está funcionando, mas não está quebrado, o que só pode significar que algo dentro do portão interrompeu o sinal. Nerus pergunta se eles vão resgatá-los, mas o soldado responde que estão ocupados lidando com os monstros do lado de fora e protegendo a cidade. A prioridade máxima deles é evacuar os cidadãos, e eles esperam que seus camaradas lá dentro estejam lutando com a mesma determinação. Eles não podem fazer mais nada no momento. Kurobane e sua equipe percebem que resgatá-los agora também é sua missão.
Ele decide que eles deixarão o exterior para os soldados e entrarão no portão eles mesmos. Os soldados avisa que é extremamente perigoso, mas nesse momento o reitor aparece, dizendo que eles não têm com o que se preocupar. Ele explica que são jovens talentosos e excelentes magos, armados não apenas com poder, mas também com determinação e senso de dever. Logo, todos os três entram no portão. Izumiya nota a névoa espessa que dificulta a visão, mas isso não importa. Eles estão aqui por uma razão: eliminar os monstros e proteger todos os outros. Kuroben anuncia que esta é a primeira vez que eles conquistam um portão como um clã, e eles vão dar tudo de si. Enquanto os três correm pelo portão enevoado, eles notam os monstros mortos espalhados pelo caminho. Eles percebem que estes devem ser os que foram derrotados pela equipe anterior, o que os tranquiliza de que estão indo na direção certa. Neros reflete sobre o fato de que esta é uma situação que nem mesmo a elite da Sabre conseguiria lidar facilmente. Eles não têm experiência, e ele espera que todos ainda estejam seguros. Kuruban os lembra que o monstro-chefe é provavelmente ainda mais poderoso, mas eles não podem deixar que isso abale sua confiança. A prioridade deles agora é resgatar todos que desapareceram. Izumiya está determinada, acreditando que com a magia de atributo sombrio de Kurubani, eles não devem ter problemas. Ela está confiante de que assim que Kurubani estiver lá, todos poderão ser salvos. Então ela se corrige, percebendo que se Kurobani fosse lutar sozinho, não haveria necessidade de um clã. Ela decide que não agirá sob o comando dele, mas como sua companheira de equipe. Naruse compartilha da mesma determinação, prometendo a si mesmo que não será um fardo para Kurabane ou Izumiya e que mostrará sua força. Enquanto isso, os soldados da Saber estão lutando contra um monstro de lodo gigante. Eles atacam com bolas de fogo, mas todas as vezes, o lodo forma uma barreira protetora ao seu redor. Os soldados estão feridos e frustrados. Um rapaz ferido, deitado no chão, implora para que seus camaradas o deixem e recuem para um lugar seguro. O soldado ao lado dele grita para que não seja tolo, mas a distração permite que o lodo ataque. Os soldados se apressam para erguer suas barreiras de defesa, mas é tarde demais. O lodo os ataca um por um, derrubando-os no chão. O soldado ferido se culpa por ser um fardo. Ele se prepara para a morte enquanto o lodo se vira em sua direção. No último momento, uma bola de fogo roxa surge de cima, e ele se levanta rapidamente, olhando para Kurabane. Ele pergunta quem ele é, mas Kurabane não responde, apenas confirmando silenciosamente que eles devem ser os soldados da Saber. O soldado nota seus uniformes e pergunta hesitantemente se eles são realmente estudantes. Novamente, Kurabane permanece em silêncio. Izumiya localiza o ponto fraco do lodo em seu núcleo e incita Naruse a atacar com ela. Ela avança, sem perceber que o lodo caído começou a se mover. Kurabane tenta avisá-la, mas é tarde demais. O lodo cai sobre sua cabeça, prendendo-a no chão. Naruse corre para ajudá-la, mas ele também fica preso. O lodo se prepara para atacar os dois, mas Kurabane intervém no último segundo. Ele libera sua magia de atributo sombrio, disparando uma rajada maligna massiva que destrói o ataque do lodo e protege seus companheiros de equipe. O lodo evapora no ar enquanto todos assistem, atordoados pelo poder de Kurabane e sua determinação em defender seus amigos. Elevando-se no ar mais uma vez, ele concentra sua magia e aniquila o monstro completamente, partindo em dois. Os soldados assistem maravilhados, e quando a luta termina, comemoram a vitória, testemunhando em primeira mão a ira e o poder de Kurabane e sua determinação inabalável em proteger seu clã. Depois que saem do portão, os soldados agradecem pessoalmente aos estudantes por tudo o que fizeram. Kurabane responde humildemente que eles estavam apenas cumprindo seu dever. O diretor ri e diz que era exatamente isso que ele esperava. Seus poderes são exatamente como ele descreveu aos seus companheiros soldados. Ele sempre pensou que os três já eram magos excepcionais. Até o soldado concorda e admite que se sente envergonhado por tê-los subestimado por serem estudantes. Ele pede a todos os soldados que o saúdem, e eles o fazem sem hesitar. Kurabane e seus companheiros de equipe se sentem profundamente tocados pelo gesto, com uma onda de orgulho crescendo dentro deles. Quando Kurabane retorna, Luna o cumprimenta com um sorriso radiante, orgulhosa de sua conquista. Kurabane a lembra que manter o pessoal da Saber seguro é igualmente importante, e Luna concorda. Ela também o elogia por ter sido convidado para se juntar a Saber após a formatura, o que o faz sentir uma rara sensação de felicidade. Nesse momento, uma batida soa na porta. Kurabane vai abrir e encontra Izumiya parada ali. Ela se desculpa por incomodá-lo tão tarde. Kurabane pergunta se está tudo bem. Izumiya, com um olhar tímido, pergunta se pode ter um momento a sós com ele. Izumiya se senta na cama de Kurabane, e ele mal consegue acreditar que ela está pedindo para que ele lhe ensine magia. Ela confessa que se sentiu impotente sendo como é, e que desejava a ajuda dele há muito tempo.
Kurabane pensa por um momento, lembrando-se de como ela deve ter se sentido após a batalha anterior, quando o monstro de lodo a capturou tão facilmente. O que aconteceu foi inevitável, mas ela não precisa de consolo. Ela não é esse tipo de garota. O que ela precisa é saber como melhorar. Kurabane concorda e diz que pode ensiná-la a lutar. Izumiya sorri de felicidade, e Kurabane pensa consigo mesmo que ela é exatamente a mesma, sempre direta e simples. Eles vão para o telhado, e Kurabane diz que devem começar imediatamente. Nesse momento, alguém os interrompe. Naruse não consegue acreditar que eles estavam planejando treinar separadamente de novo. Ele pergunta se pode se juntar, Izumiya pergunta timidamente se ele também quer mesmo ser ensinado por Kurabane. Naruse insiste que sim e reclama que é injusto que Izumiya tenha começado na frente mais cedo. Os dois começam a discutir, e Kurabane percebe que Naruse está tão ansioso para aprender quanto Izumiya. Luna comenta que Naruse é muito transparente com seus sentimentos, observando a dinâmica deles. Naruse pigarreia e os lembra que, como um clã, eles precisam trabalhar juntos e não podem ficar para trás de Kurabane. Kurabane concorda e diz que farão isso como uma equipe, mas acredita que eles já têm um domínio sólido de sua magia. Eles conhecem o básico e até técnicas avançadas, mas precisam corrigir seus hábitos. Kurabane dá um exemplo em batalha. Izumiya tende a avançar sem pensar, e ela percebe que ele está certo. Ele explica que quando ela se hiperconcentra, ela cria pontos cegos. Naruse, por outro lado, tende a não fazer previsões com antecedência. Ele pergunta o que Kurabane quer dizer com isso. Kurabane explica que a coisa mais importante na batalha é se preparar para o pior. Por exemplo, quando Izumiya enfrentou o monstro de lodo mais cedo, ele deveria ter previsto que o monstro atacaria quando ele avançou para ajudar, mas ele não previu. Naruse percebe seu erro e admite que ficou confuso. Kurabane diz a eles que estas não são batalhas escolares simuladas. O combate real tem muitas variáveis, e eles devem se adaptar. O primeiro exercício deles é ampliar seu campo de visão e se acostumar com o combate real. Kurabane invoca um lobo usando sua magia das sombras, idêntico ao que eles lutaram antes. Ele os instrui a desviar de seus ataques enquanto disparam sua magia. Ambos concordam, e o lobo avança contra eles. Eles lutam usando todas as suas habilidades. Depois de um tempo, Naruse pede uma pequena pausa. Kurabane entrega a ele uma garrafa de água e percebe que Izumiya ainda continua sem descansar. Ele comenta sobre o quanto ambos estão se esforçando, impressionado com a dedicação deles. Naruse concorda, mas a verdade é que Izumiya também tem se contido por causa de sua posição. Kurabane fica confuso enquanto Naruse explica que Izumiya vem de uma família prestigiosa que produziu muitos magos notáveis. A família dela luta na linha de frente nos portões, muitas vezes assumindo a vanguarda na batalha. Seu forte senso de responsabilidade vem deles, e ela quer lutar contra os monstros que ameaçam o mundo e se tornar uma das melhores. Enquanto Naruse fala, Kurabane percebe que a determinação dela vem do desejo de proteger os outros e honrar sua família, carregando o fardo de ser justa mesmo que não consiga superá-los. Naruse diz que, por causa disso, apoiá-la não tem sido fácil, e ele quer se tornar mais forte para poder ficar ao lado dela. Ele se desculpa pelo que aconteceu na batalha anterior, pois não tem intenção de perder novamente. Kurabane sorri, vendo seu espírito ardente, e os três continuam treinando enquanto seu mestre observa com orgulho. Exatamente um mês depois, os três avançam para outra batalha. Um gigante está prestes a atacar Kurabane. Ele instrui seus companheiros de equipe a se concentrarem no corpo principal. Izumiya e Naruse trabalham juntos enquanto Kurabane corta as mãos do gigante. O gigante as regenera, mas não percebe que Izumiya e Naruse já estão no ar preparando seu próximo ataque. Naruse dispara um tiro de relâmpago, e Izumiya ataca com um golpe preciso. O ataque combinado cria um buraco no peito do gigante, e ele desaba morto no chão. O trio faz um soquinho para comemorar a vitória. Sem que eles saibam, um homem loiro observa de outro local em sua tela de TV. Ele observa esses jovens magos fechando portão após portão e pensa que o mundo sempre clama por um salvador em cada era. Ele sente uma frustração por o experimento à sua frente estar chegando ao fim, mas aguarda ansiosamente para encontrar Kurabane pessoalmente. Na escola, todos estão comentando sobre o jornal que destaca os estudantes que estão conquistando portões. Eles falam sobre como a presidente e o vice-presidente formaram um clã, e rumores dizem que até a avaliação da saber sobre eles é alta, mostrando que são reconhecidos por este grupo de elite de magos. Um garoto de cabelo vermelho discute sobre isso e percebe como é impressionante que Kurabane faça parte da equipe. Um moreno lembra que Kurabane o derrotou na batalha simulada, e o garoto fica um pouco nervoso e envergonhado, pensando em quando não tinha ideia de quão forte Kurabane realmente era. O moreno então acrescenta que tanto a presidente quanto o vice-presidente estão sendo treinados por Kurabane, e o garoto começa a fofocar sobre como Kurabane se tornou um prodígio na escola.
Todos se viram para notar o clã entrando na cafeteria. Izumiya vê todos os olhos neles e comenta quanta atenção estão a atrair. Nerus fica feliz com isso, sabendo que mostra o quão longe as suas conquistas se espalharam. Duas raparigas aproximam-se deles, e uma agradece diretamente a Kurobani. Ele fica confuso no início, mas a rapariga explica que a sua família vive perto da área onde o portão apareceu, e eles devem a sua segurança a Kurobani. Ela queria agradecer-lhe pessoalmente. Ver a gratidão dela lembra Kurobani do seu mundo antigo, onde as pessoas eram igualmente gratas pela sua ajuda. Ele tinha salvado inúmeras aldeias, impérios e crianças, e mesmo agora, aquele mesmo sentimento caloroso enche o seu coração, fazendo-o sorrir. Os dois rapazes coscovireiros reparam nisto e percebem que Kurobani é agora um herói, alguém que até os alunos de classificação mais baixa da escola respeitam. Perto dali, o agressor que costumava atormentar Kurobani ouve e sente-se infeliz. Mais tarde, eles chegam ao seu destino, e Narus fica feliz por terem chegado em segurança. Izumiya provoca-o, sugerindo que ele pode estar com ciúmes por Kuroban estar a receber tanta atenção. Kuruba muda a conversa de volta para um tom sério, perguntando a Izumiya se o diretor realmente o chamou. Izumiya admite que não sabe do que ele quer falar, mas diz que eles devem ir na mesma, acrescentando que nem mesmo a Luna sabe. Quando chegam ao gabinete do diretor, ele cumprimenta-os calorosamente, parabenizando-os pelas suas realizações. Ele expressa orgulho tanto em Izumiya como em Narus, notando o quanto eles cresceram. Ambos mostram gratidão, e Izumiya pergunta o que ele quer discutir. O diretor pega nas chaves do carro e diz-lhes que vão visitar a filial da Saber. No carro, ele explica que o vice-chefe da filial quer conhecê-los. Kurobani pergunta se Narus já o conheceu antes. Narus diz que sim. O chefe, Mihama Reiji, é um jovem mago promissor em comparação com a elite da Saber. Ele foi o primeiro presidente do conselho estudantil da escola e já era habilidoso em batalhas simuladas. Depois de se juntar a Saber, ele fechou um número enorme de portões. Izumiya fica confusa sobre por que alguém como ele os convocaria. O diretor diz que é algo que eles devem aguardar com expectativa. Kurobani sente que há uma razão e fica curioso. Eles chegam à 7ª filial da Saber. O diretor leva-os a uma sala onde Reiji espera, sentado num sofá. Ele cumprimenta-os, não calorosamente, mas como se já soubesse quem eles são. Reiji estava animado e curioso para conhecê-los pessoalmente. Ele menciona que ouviu falar do clã deles e de como eles fecharam e selaram portões. Sentindo-se compelido, ele decidiu conhecê-los. Reiji vai direto a Kurobani e pergunta se ele está feliz por conhecer alguém como ele. Luna observa que Reiji parece arrogante, e Kurobani concorda. Reiji estende a mão para um aperto de mão, e Kurobani aceita. Kurobani repara num lobo atacar por trás do rosto de Reiji, mas mais ninguém parece vê-lo, e ele próprio não entende o que era. Izumiya nota a expressão ligeiramente perturbada de Reiji e pergunta o que se passa. Reiji admite que Kurobani realmente notou algo que mais ninguém notou. Ele diz a Kurobani para se acalmar, explicando que tinha acabado de libertar parte da sua intenção assassina para o testar. Ele estava a planear apenas cumprimentá-los e dar-lhes um dia de folga, mas agora mudou de ideias. Ele anuncia que eles vão duelar e que vai enfrentar Kurobani numa luta. No campo de treino interior da filial, Kurobani e Reiji enfrentam-se. Reiji comenta que parece aborrecido sem muito público, mas terá de servir por agora. Dessa forma, Kurobani pode usar mais dos seus poderes sem ninguém a ver. Kuroban percebe que Reiji tem razão, mas está determinado. Mais cedo no seu gabinete, Kurobani tinha perguntado se Reiji estava mesmo a falar a sério sobre uma batalha simulada com o vice-chefe da filial. Reiji revelou que é um maníaco por batalhas e só quer lutar. Pelo que observou, Kurobani tem muito potencial, e ele até notou a intenção assassina que Kurobani tinha libertado antes. Reiji sente que Kurobani tem habilidade para se igualar a ele. Agora eles estão no campo de treino, prontos para se enfrentarem. A Saber reúne apenas os magos de elite, e Reiji está entre os melhores. Ele está curioso sobre as habilidades de Kurobani, mas mais importante, ele precisa de entender a estranha sensação de intimidação que sentiu antes. O diretor sente-se nervoso porque Reiji é sempre intenso, mas ele vê o lado positivo. Ele quer avaliar as habilidades de Kuroban e ver o que ele consegue fazer numa luta real. Ele acredita em Kuroban, mas também sabe que o vice-chefe da filial é um verdadeiro profissional, por isso será difícil. Izumiya, no entanto, não tem dúvidas. Se alguém desafiar Kurobani, ela sabe que eles vão perder. Reiji acende uma bola de fogo, dizendo que vai começar com um teste. Ele atira a Kurobani, que repara que a magia do atributo fogo de vinagre deveria ser mais fácil de interceptar, mas Reiji não está a facilitar. A bola de fogo divide-se enquanto viaja, caindo no chão e explodindo. Kurobani desvia-se facilmente voando para o ar. Reiji fica confuso porque não percebeu que Kurobani tinha usado um contra-ataque.
Kurobane criou intencionalmente uma barreira de gelo para desviar o fogo e usar a explosão como uma cortina de fumo. Kurobane sorri, a pensar que isto vai ser divertido. Izumiya maravilha-se com o tempo de reação de Kurobane, mas quer entender melhor a bola de fogo. O diretor explica que é o poder mágico enviado por Kurobane que se divide após o lançamento, uma habilidade difícil que requer um controle preciso. Neros de repente percebe que Kurobane usou a mesma técnica na batalha simulada e sente uma pontada de ciúme, ao ver a diferença nos seus níveis. Reiji anuncia que é hora da batalha final. Ele invoca um ciclone de tempestade que avança em direção a Kurobane. O poder de fogo supera qualquer coisa que Kurobane enfrentou no seu mundo antigo. Ele sabe que tem de escapar, usando alta agilidade para saltar da janela e voar para o ar, preparando-se para atacar de uma posição de força. Kurobane usa a magia do atributo água para atacar, mas Reiji desvia-se no último momento. Ele não quer que Kurobane se desvie livremente no ar, por isso reúne pedras à sua volta e ataca. Kurobane percebe que Reiji está a usar magia da terra para avançar e usa uma lança de relâmpago para se defender. Os dois chocam-se, as espadas encontram-se num duelo 1 contra 1. Reiji aplaude Kurobane pelo seu desempenho até agora, mas sabe que Kurobane ainda tem uma carta na manga. Reiji quer ver a magia misteriosa que Kurobane está a usar e recusa-se a deixá-lo lutar sem a revelar. Kurobane percebe que Reiji está praticamente a desafiá-lo para mostrar todo o seu poder. Com um sorriso confiante, Kurobane acende a sua sombria magia de atributo negro, libertando a sua verdadeira força.